Bom dia, povo de Deus, boa terça-feira para ti, familiares e para todos. Nesse amanhecer de terça-feira, bom, o Nordeste não é como São Paulo, onde eu vivi 7 anos. Eu já fui 2 vezes para lá, a primeira em 1994 e a outra em 2013, se não me falho, voltando em 2021. Então passei uns 7 anos lá. Mas lá às vezes chove, às vezes faz sol, faz frio, no decorrer de um dia só, mas no Nordeste, pelo menos em Alagoas e Maceió, quando vai chover mesmo. Então já está com alguns dias que é só chuva, dia de chuva, e mesmo que não chova, mas aparece que vai chover, é mais ou menos assim. Bom, eu já fiz outra oraçãozinha lá no outro canal, mas Princesinha Raila Almeida, ela que está aqui hoje, vai nos ajudar na cantoria dos louvores, louvado seja Deus. E ela que vai nos ajudar. Aqui tem uns cadernos, um negócio que estava aqui atrapalhando, eu tirei. E como eu coloquei uns ursos grandes ali, é porque o celular ele rouba tudo isso aí. Mas eu coloquei uns ursos grandes ali tinha um bocado de carrozinho, de dinossauro, elefante e essas coisas que eu ficava aqui. E também as bicicletinhas de artesanato, que aqui era prateleira cheia dela, que eu fazia por semana, às vezes. Filmava e colocava aqui eu fazendo de latinha de cerveja, refrigerante, essas coisas. Aí Deus botou na minha cabeça que fazendo aos poucos. Aí, de tanto fazer, né? Tá os vídeos e tudo aí. Aí era cheio aqui as prateleiras dessas coisinhas. Mas como também, que nem na pregação aqui, bom, a minha vida é assim, né? Desde esse YouTube aqui, até onde eu fui viver e onde eu vou, que qualquer coisa que eu faço não dá certo, tá bom? Teve até as enfermeiras que vêm aqui visitar, ela via as bicicletas e rapaz, a sua mente tá boa e tá para fazer, porque você não vende. Não, faço só para mostrar no YouTube como eu estou fazendo e para as pessoas verem se quer fazer também, para deixar de enfeitezinho. Só pegar umas duas ali para vocês verem. Aí a minha mãe levou, né? Um bocado também. Outro bocado eu dei fim. Aí eu ficava assim, né? Inventando, né? Outro bocado de fim é de bicicleta, mas não é de andar não, é só para botar lá de enfeite, né? Em pezinho, né? É porque ele estava aqui tudo em pezinho aí, já quebrou até o negócio de ficar em pé, não está ficando mais, mas ela ficava em pezinho. É porque já está com mais de uns 2 anos que eu parei, 1 ano encacetada. Fazia assim, tipo uma bicicleta embaixo e outra em cima, bem altana, que nem vocês veem por aí. Tipo aquela bicicleta caló de antigamente, né? Então era isso que eu fazia. Tipo aquelas bicicletas que nem manareta, é porque o celular ele rouba, não dá, mas agora é tudo de garrafinha, né? De latinha e essas coisas. Aqui até o pneu já caiu ali no chão. Enfim, era que eu ficava fazendo tudo isso todos os dias para a minha mente trabalhar de acordo com tudo aquilo que é bom, ou tentar ser de acordo com tudo aquilo que é bom. Mas infelizmente, como eu disse, nunca nada que eu faço dá certo, tudo dá errado. Então aquele bocado tá ali só para dizer que tá, que é um pouquinho que tem ali, junto dos carros e dessas coisas que estavam ali. Mas era tudo aqui, né? E também as pessoas dizem, mas por que você não doa para as crianças e tudo mais? Eu sempre que eu posso, eu doar, tá bom, meu irmão? Por exemplo, aqui, ó. É como se fosse esse caminhão aqui, né? Aí eu ajeitei ele por aqui, amarrei. Aí tem pneu aqui que eu já botei que nem era dele. Aí tinha a plataformazinha cheia de cavalo, de boi, de tudo aqui que nem vocês estão vendo. Então,
Tava tudo ali onde está o urso, aí como o teu urso ali, eu tirei meu outro pequeno aqui, cheio de boi, cheio de cavalo. Aleluia, glória a Deus. Caminhonetazinha também. Então, aí você, por exemplo, pode dizer assim, mas por que você não doa para as crianças? Sempre quando eu posso eu doar, tá bom, meu irmão? Aqui tinha outras plataformas que era com caminhão desse aí, eu fiz a plataforma em cima, que nem caminhão cegão, e ficava um monte de carrinho daquele de ferro em cima e um monte de carro embaixo, toda cheia tapada, tá bom? Então tinha algumas aqui, mas às vezes assim, por exemplo, eu enjoo, eu não quero mais, aí passa uns tempos aqui, aí eu pego ela, saio para cantar louvor por aí naquele lugar mais favelado, onde você vê que tem aquelas casas mais humildezinha e onde tem 4, 5 crianças ou 6 ali naquela casinha, eu pergunto se eles querem, e todos querem porque são bem humildes, aí eu dou para eles, então é mais ou menos assim também. Então tinha um monte aqui e comparando aos que tinha, praticamente não tem nada, porque essa mesinha ficava cheia e ainda esborrava de tanto carrinho que tem aqui, né? E agora não tem praticamente nada. Então, e também os ursozinhos, você diz, mas porque o quarto lá é cheio e aqui é cheio, você não doa? Não, dou, tá bom, meu irmão? Eu fiz a cadeira, tá lá no quintal, na parte ainda de telhado, então eu fiz uma cabanazinha em cima dela e eu achei estranho, que ficou estranho, né? Assim, não ficou bonito porque eu fiz no manual, né? Aí eu amarrava 4 ursinhos aqui, 4 aqui, e as crianças ficavam pedindo, eu dou, então eu doei bem uns 20 assim, tá entendendo? Às vezes a minha sobrinha, filha já das minhas sobrinhas, aquelas pequenas que nasceram, vem aqui, pega pica-pau, pega tudo, então é assim, né? Não é só aqui não, sempre tem alguém sendo doado e contemplado por aí também, louvado seja Deus. Às vezes eu passava no comércio, as criancinhas lá, me dê um desse aí, me dê, então não tem como não dar e a pessoa dá, então é mais ou menos assim. Não é só acumulado aqui, como a pessoa acha que é, né? Não é. Então, aí eu tirei os cadernozinhos daqui, como os carrinhos estavam ali empancados por ali, eu botei todos aqui, eu não sei nem se está saindo aí na tela direito, porque a minha visão também está embaçada. É que nem roupa, tá bom, meu irmão? As gravatas é raro eu doar porque eu gosto muito de gravata, mas praticamente assim no fim do mês eu compro uma calça, 2 camisas usadas, tá bom, na frente do rolo que dá para usar, né? Porque o celular não pega, mas aqui presencial dá para ver que ainda dá para usar algumas vezes. Aí eu compro lá uma calça, 2, 3 camisas, aí eu venho aqui, pego aquelas calças que eu já usei algumas vezes e algumas camisas, boto na bolsa e mando meu pai levar. Às vezes ele fica com um, às vezes ele dá tudo para outras pessoas, então é mais ou menos assim, né? Senão eu já tava com umas 100 camisas aí ou mais, mas é assim, tá bom? E eu não junto muitas coisas não, porque a minha vida tá curta aqui na Terra. Bom, e o tema de hoje é baseado na minha vida aqui, como foi que eu cheguei aqui na cadeira de roda, né? E como foi que Jesus me alcançou e qual o propósito disso e o que eu fazia antes disso, se eu servia a Jesus, se eu era um bom marido, se eu... Bom, aí só minha ex-esposa, uma já faleceu de São Paulo, que eu passei 7 anos em São Paulo, eu falei, aí eu morei com ela lá, uns 4 anos, mais ou menos assim, entre namoro e indo lá ficar dormindo na casa dela, do pai dela lá no quintal, que ele tinha uma casa grande na frente, e na parte do quintal de lado que ia lá, depois que entrava na garagem, sem precisar passar na casa dele, cara, por dentro, tinha passagem lá para trás, para uma pequena, aí lá atrás tinha um terrenozinho que era coberto, além do terreno mais na frente, que era de lavar roupa, lavanderia, essas coisas, enfim, a gente morou uns tempos ali atrás, ela, eu, a filha dela que ainda era pequena, eu já estava mocinha dos 14 anos, e o tio dela que era mudo, mas ele saía do outro dia para catar latinha, essas coisas na praia, que lá é região de praia, e só chegava de noite na hora de dormir, mais ou menos assim, né? Bom, mas a verdade é que só ela, mas ela já faleceu, né? E
Bom, ela não ia dizer nada mal de mim, porque mesmo a gente se separando, eu conversava com ela até a morte. Então, quer dizer que e ela ainda me chamou várias vezes para ir para lá. Depois que o pai morreu, ela ficou na casa grande na frente sozinha, uma menina. Ela tem outro filho maior, já de maior, mas ele está casado, então ele já morava em outro lugar. Então, ele me chamou algumas vezes para ir para lá, mas eu disse, eu vivia aí, só vivia doente, e não tinha ninguém para amparar, nem a mim, nem a você, então eu não posso ir mais para aí, porque a probabilidade de eu adoecer bastante e ficar sozinho, você já tem os seus problemas, eu tenho o meu, então, e vocês sabem que meus irmãos aí, eles não são de Deus, então eles não estão nem ligando para mim. Então é isso aí, a família é isso aí, tá bom? Não é tudo aquelas coisas maravilhosas como está na internet, não, ali é tudo mentira, é ilusão, e a verdade mesmo, a realidade são outras, tá bom? Mas também, eu disse até ao meu pai agora, que eu fui mais ele, parece que foi sexta-feira, e tinha um negócio lá de São João no centro, eu tirei 2 fotos dele, eu digo, ah, meu pai, fica aí, ele nem queria, né, ficar aí embaixo, porque eu vou tirar e boto lá no Facebook e no Instagram, aí a família do senhor que está espalhado por aí vai ver que o senhor ainda está vivo e está com saúde andando ainda, ele tirou lá com a mala dele, ele não queria, mas tirou, então eu coloquei lá, então. Aí aquelas pessoas que não estavam vendo ele, já viu ali, comentou e tudo mais, então eu disse a ela ali na caminhada, eu disse, é assim, né, eu fui para São Paulo e o pai do senhor, a mãe do senhor morreu, e quando eu voltei não tem mais nenhum, né? Então, aí Deus sabendo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, glórias a Deus, aleluia! Aí Deus sabendo que o meu pai e a mãe já estão na idade, o meu pai de 80 e a minha mãe de 70 e pouquinho, então eles também vão descer a sepultura, ou primeiro do que eu, ou então vou primeiro, aí só Deus quem sabe, eu não sei dizer, né? E aí ele me deu essa honra mais uma vez, que neles vieram ontem aqui, cozinharam um peixe, uma coisa ou outra, moro em outro bairro, então deu pelo menos comer um peixe, ou estar mais perto dele visualmente, diferentemente dos meus avós que faleceram, e eu não os vi mais após eu voltar de São Paulo 7 anos depois. Bom, e essa é a realidade de todos nós. Então, diferentemente dos meus irmãos, e das tias minhas e tudo mais, ou até de outras pessoas que estão em outro país, que não tem prima lá na França. Então, digamos que até a mãe dela mesmo, ou meu pai, vem a falecer e ela não vai ver mais nunca, aí vai fazer que não Tiago Escol, que tem um canal aqui, é gente boa, ele tá bom lá, ele tá lá nos Estados Unidos. Ele comprou casa, comprou carro, comprou tudo, mas só que aqui no Brasil o pai morreu, o tio morreu e a mãe morreu. E ele só veio pro velório da mãe, ele estava pedindo, pelo amor de Deus, que adianta o homem ganhar tudo e ter tudo, e as pessoas que mais ele ama, ele não vê. Aí ele estava reclamando com Deus, porque aquilo ali acontecia, não. Acontecia com ele, com nós, com todos nós, que nem aquele esposo do balão, né? Ele sabia que ia morrer naquelas porcarias de balão, eu mesmo não subia, né? E talvez vocês não subiam, né? Mas eles subiram, então, subiram sem saber que ia morrer, e morreram tudinho ali, eu não sei quanto, né? Então... E o que é que Deus tem a ver com isso? Não tem nada a ver. O problema é que nós somos mortal mesmo e falho. E se nós não tiver cuidado, a gente vai para o Belo Eléu a qualquer momento, que nem eu, né? Eu quase que morria, mas Deus não deixou eu morrer. Eu fiquei na cadeira de roda aqui, paraplégico, lesão medular, devido a uma queda de altura de uma árvore frutífera chamada de bico de viúva aqui em Alagoas. No outro lugar é jambolão, enfim, tem vários nomes. Ele é uma frutazinha roxa, gostosa de chupar, e tem um carocinho grandinho, louvado seja Deus, dentro dele. Então é isso. Bom, mas como foi que eu cheguei a esse ponto? Eu já vivi no mundo do crime, tá bom? De assalto, de tráfico e de tudo isso aí, que nem eu já mencionei várias vezes aqui. E andava armado para cima e para baixo, roubei, já assaltei, já fiz de tudo, né? Então, e em determinado momento, nessas curtições aí, claro que a gente não vai arrumar mulher de qualidade, que nem... Hoje eu trouxe a Raina Almeida, a nossa campanheira aqui, estava ali louvando, eu travei lá. Então, claro que a gente não vai arrumar uma mulher assim, toda linda, tá bom? Eu fiz a oração, né? Por exemplo, assim, eu boto isso aqui, a foto dela lá no editor, aí eu estendo para 8, 10, 20 minutos, depende da minha
condição física, humana, espiritual, intelectual daquele momento. Então, é 8, 10 minutos, aí eu boto a foto dela, eu estico, aí ali naquela foto eu boto o louvor e uma pequena oração, chegando a 8 minutos, a 10, incluído com o louvor. Então é isso, eu botei essa foto e o louvor dela e a oração seguida, abençoando todos nós. Então é isso, por isso que está aqui da edição ainda, mas já coloquei lá no canal. Todo dia eu coloco 2 vezes durante o dia, de manhã e de noite. Bom, queria eu poder fazer de manhã, de tarde, de noite, que não o pastor Antônio Júnior é gente boa, às vezes ele grava 5, 6 vezes num dia, mas também porque ele tem um aparato melhor, ele ganha também, tá bom, meu irmão? Que nem a Rainal Meio e todos os outros, e louvado seja Deus por isso. Aí ele já ganha da plataforma, então os tempos dele é mais ali, ele tem condição de comprar câmera e tudo bom, melhor, tem condição de montar uma estrutura melhor. Para editar vídeo, eu só passo 2, 3 horas para editar, ele já tem as máquinas melhores, então aquilo faz em 5, 10 minutos, ou então tem uma equipe que faça já aquilo para ele, enfim, aleluia, graças a Deus, tá bom? Então, aí por isso que ele posta de madrugada, meio-dia, de meia-noite, assim, por causa disso, tá bom? Que não o Bispo Bruno Leonardo, tá bom? Ele tem milhões e milhões ali, aí aquilo angaria algum fundo para ajudar ele e o ministério dele. E louvado seja Deus, não estou falando nada desse não, tá bom, meu irmão? E é para ganhar mesmo, né? Eu não estou falando nada contra não, tá bom? Mas o que eu quero dizer é que eles têm uma equipe por trás daquilo ali, que nem essas meninas tudinho aqui, aí digamos que ele tem uma equipe para fazer aquilo ali, tá bom? Tem todo um aparato ali, que no caso eu sou aleijado, pronto, eles chamam direto aí de aleijado, pronto, eu sou aleijado. Eu ainda tenho que varrer casa, cuidar de casa, comida, tomar banho e fazer tudo. Então é mais ou menos assim, tá bom? Não dá para fazer tudo como a gente quer, né? Mas também se tivesse uma companheira, uma cônjuge, já aquela mesmo que me deixou lá quando eu fiquei assim, aí claro que a minha vida seria outro patamar, mesmo com ela, tá bom? É claro, né? Porque ali era uma companheira, era um esteio e era uma força maior, vamos supor. Às vezes, como ela ia ter saúde, então eu ia se acordar 8, 9, 10 horas, não sei. Às vezes eu sacodo cedo, às vezes eu sacodo mais, às vezes até meu dia eu ainda estou sem se levantar, o corpo não deixa. Então talvez ela já ia se levantar mais cedo e fazer uma limpezazinha razoável, o café, o almoçozinho, tudo isso aí, tá bom? A não ser que elas trabalhassem por fora, né? Ela, né? Só uma, né? Aí não tinha jeito também, né? Eu ia ter que comer comida resquentada da mesma forma. Bom, aí eu era do mundo do crime, né? Aí eu encontrei essa mulher, andava muito e eu andava em tudo, mas onde eu ficava mais andando ali era em discoteca de reggae. É discoteca de reggae, era isso aí. A minha forma de curtição era essa. Gostava de futebol, São Paulo, lá de São Paulo, né? A seleção brasileira e o CRB daqui de Alagoas. De doente, assim, essas coisas de doente, de ter roupa e tudo mais, agasalho, tudo era assim. Eu era desse jeito, por causa do CRB e por causa do São Paulo. E eu comprava assim, mais na Netshoes, que é roupa original. Então, às vezes, camisa de CRB em São Paulo, eu pagava quase R$200. É assim, tá bom? Às vezes, comprava no camelô mesmo, no precinho, a imitação, mas geralmente era na Netshoes lá, que é original, aí tudo é mais caro, 200, 300, depende da qualidade e daquele momento que ela foi lançada, é assim, tá bom? Agora, é claro que a qualidade dela vai durar bastante, diferente das outras, que é mais fraquinha, né? Tem isso também, porque eu estava em São Paulo, eu comprei a camisa CRB e de São Paulo original, e eu vi para Maceió, ela ainda estava toda na categoria depois de uns 2, 3 anos de usar, porque a roupa original também tem isso, né? Ela dá uma qualidade maior, de relevância maior em termos de usabilidade. Bom, então, aí eu arrumei essa mulher, eu ia em discoteca, eu arrumei essa mulher. Aí a gente se envolveu, ficou namorando, claro que namoro, que ela já era mulher, mãe de filho e tudo. Ela tinha 4 filhos, mas era operada já de outro, tá bom, meu irmão? Aleluia, louvado, bendito seja o nome do Senhor. E então me casei com ela, né?
Mas aí aquela bandidagem eu já tava parando, eu não tava mais, ainda tinha arma e tudo, mas não tava mais em bandidagem. Aí eu já tava arrumando um trabalho fixo, eu já tava trabalhando fixo, tá bom, há alguns tempos já. Eu comecei a trabalhar em 2000, parece fixo, a minha primeira carteira. Aleluia, glórias a Deus. E as drogas também eu já tava parando um pouco. Aí foi quando um rapaz, colega da gente lá, disse: rapaz, você tá cheirando cola aí, que eu cheirava também, tá bom? Então, enquanto você estiver usando droga, eu não quero nem te ver mais na minha vista. Então, aquilo impactou dentro de mim. Então, as drogas também eu parei, tá bom? Tudo é para glória de Deus, é tudo. Até essa mulher que me deixou, talvez seja até glória de Deus, porque eu era bandido, né? Eu se casei com ela. Eu ia armado e tudo com ela para gandaia. E depois a gente para, mesmo que ficava curtindo o reggae dentro de casa, mas a gente não ia mais para gandaia e ficou assim. Ela ia trabalhar, eu também ia, mas era em casa assim, tá bom? A gente não ia mais, nós dois não ia mais para as gandaias que nem a gente ia. E era mais, ou seja, parece que passou aquele tempo da curtição nossa, passou, a gente estava mais em casa como marido e mulher, mais ou menos assim. Embora a gente tenha nossas loucuras, e principalmente eu, né? Então, aí a gente viveu todo esse tempo, 12 anos, e em 2010 eu tive eu comecei a trabalhar fechado, foi em 2000 a minha primeira ficha. Aí parece que em 2007 eu saí da empresa, né, daquele de zelador de pé e tudo mais. Aí fiquei trabalhando em um e outro assim, acolá, e quando foi em 2010, parece no início ali, eu sofri essa queda de altura. Parece que eu estava na área de prédio da construção civil, não sei, não me fale. E aí, num dia de domingo de folga, eu estava num pé de árvore, eu caí e fiquei assim, na lesão medular, ali mesmo, já foi naquele momento, eu caí com as costas no chão, né? Aí pronto, como eu disse a você, já tinha parado de droga e de tudo. Aí, mas eu fiquei bebendo a cerveja e as cachaçinhas, esses negócios aí, tá vendo? Eu trabalhava, aí eu estudava, ia para a escola de noite, aí quando era dia de sexta-feira, aí começava os colegas da escola, e depois sábado e domingo, às vezes meus familiares iam jogar bola, ainda bebia também de domingo, então a minha vida era essa, bom? Eu parei da bandidagem lá, mas eu ainda fiquei bebendo e fumando, eu fumava também, uma carteira de cigarro por dia, tá bom? É tudo assim, meu irmão, quando a gente é do mundo é desse jeito, tá bom? Então, aí aconteceu isso, eu tava com as bebidas mesmo, as cervejadas, né? Aí eu fiquei na cadeira de rodas. Isso em 2010. Mas eu já tenho parado de tráfico, de roubo e tudo mais antes da cadeira de rodas, tá bom? Eu acho que em 10 anos, 8 anos, sei lá, já tenho parado de tudo isso. De usar droga também. Fiquei só com cigarro normal, essa carteira durante o dia, né? De débito, eu gostava de débito. E tomar uma cerveja no final de semana e feriado, quando era o dia que eu estava de folga. Não é de semana não, tá bom, meu irmão? Quando eu trabalhava e estudava de noite, trabalhava de dia e estudava de noite, então não tem como beber não. Era só na sexta-feira em Vanto, que eu trabalho em construção, a gente só trabalha, tem firma, tá bom? Que 4 horas da tarde, da sexta, aí não trabalha mais, só vai trabalhar na segunda. Então o meu trabalho era isso assim, tá bom? Aí nisso aí eu estudava também à noite, aí quando era sexta-feira, largava 4 horas, eu ia para a escola. E como não ia trabalhar nem sábado nem nada, bom, às vezes ele mandava a gente ir trabalhar no sábado, mas era hora extra, batendo ponto de hora extra. Então a gente ia também lá no prédio para adiantar as obras, acontecia isso também. Mas também quando terminava ali aquele dia, ia 30, 40 homens, pedreiros e tudo para a praia, tomar litro de 51, ou seja, meu irmão, eu gostava, não vou mentir que era uma gostosa, era a vida gostosa, tá bom, meu irmão? Olha, sinceramente, o prazer do pecado é tão bom, que é melhor do que isso aqui, tá bom, meu irmão? Eu não sei nem se eu estou blasfemando contra Deus, mas porque eu trabalhava, né? Aí era um dia eu trabalhava a semana todinha, ele mandava a gente ir nos dias de sábado. A gente ia fazer dia de sábado até meio dia, 1 hora da tarde, hora extra ali, 5, 6 horas extra, né? Para adiantar mais o serviço, 40, 50 homens. Aí quando terminava, a gente tomava banho tudo direitinho, rapidão, ia para a beira da praia ali, um monte de homens, olhar mulheres e tudo mais, e beber, tá bom? Então, se eu disser a você que aquilo era ruim, eu sou mentiroso, tá bom? Louvado seja Deus, tá bom? E a gente não ficava só ali, aí ia também até sexta,
sábado, aliás, domingo, aí não parava, aí até praticamente quase na segunda. Então é assim, quem bebe é desse jeito, né? Eu não estou dizendo que é para só fazer, mas a curtição em si, principalmente quando a gente arruma uma mulher aqui, eu moro sozinho, vamos supor, né? Aí às vezes eu arrumava uma mulher lá na balada, mesmo que pagando, assim, não importa. Aí ela vinha para casa, ficava a noite toda ali comigo, e no outro, umas latinhas de cerveja na geladeira e tudo mais, e no outro dia ela ia embora, tá entendendo? Escutava um reggae e tudo mais ali, na separação, era assim, tá bom? Então, aí só dizer que a pessoa encontrar uma mulher na rua, por aí, na curtição, e ela se agradar, precisa se agradar, e ela vir deitar uma pessoa na cama, e ela vir mesmo, que tem mulheres que vêm sem conhecer a pessoa, literalmente, só naquele momento ali, e a pessoa ficar com ela a noite todinha, ou ou não, ou enfim, não, se eu disser que é ruim, é mentira, tá bom mesmo, porque não é. É por isso que todo mundo quer pecar, e todo mundo pratica isso praticamente, por causa do prazer que é, né? Aleluia, às vezes. É como uma pessoa tem a sua esposa, aí vamos supor, ele fica louco, aí ela deixa ele ficar com outro ali na frente dela, enfim, aí é que fica mais loucura ainda, né? Ou então ele é doido para ver ela com outro também, ele olhando, ele fazendo também, enfim, aí é que mais loucura ainda, entendendo? Esse é o pecado, e isso é a forma que nos derruba. Quanto mais... Aí já tem deles que é casado aí, até irmão da igreja, né? Aí é pego com gay, então ele é casado e pega com gay, então ali é o prazer, a loucura do prazer, tá entendendo, meu irmão? Então a pessoa às vezes faz coisas satanicamente que, enfim, por causa do pecado, né? E claro que a gente não vai fazer isso, é só uma forma de dizer, tá bom? Uma pessoa que está estrupando uma criança ou uma mulher, eu não sei, uma criança, né? Aí ali, vamos supor, ele mata, ou então não mata, ela só fez estrupar, que nem muitos casos aí, estrupou a criança e engravidou. Então, aquele prazer ali, naquele momento, tá bom, meu irmão? É muito mais do que com a mulher, entendeu? É isso que eu quero dizer, com a mulher, com o gay, com o que for, entendeu? Por causa daquele momento da loucura ali, né? E ele sabe que vai fazer aquilo, ele, qualquer pessoa, e vai morrer quando chegar na cadeia, ou até quando alguém pegar aquilo ali. Então, e por que comete? Porque é a loucura do prazer e do pecado que cega as pessoas, tá bom? Ou você acha que a pessoa quer médico, enfermeiro e tudo mais, ele quer estar lá na Cracolândia porque ele gosta de viver ali dentro da Cracolândia. Eu vou só parar um pouco aqui, meu irmão, porque eu não sei se é o celular, a minha visão ela está um pouco embaçada. E eu vou jogar um pouco de água, alguma coisa aqui, para ver se melhora, só para ver. Eu estou vendo tudo embaçado, eu vou ler um pouco a Bíblia aqui e vai atrapalhar. Só um instante. Boa, meus caros e amados irmãos. Eu lavei ali o rosto rapidamente. E escovei o dente e coloquei um pouquinho de café, mas como o dia aqui está é assim, né? Tá de sol, aí de repente no outro dia amanhece de chuva, aí então talvez seja uma farra aí do tempo que também está passando para mim, e a minha visão não está aguçada como os demais momentos para trás. Então vamos ver se a gente dá continuidade aqui. Eu preciso ler a Bíblia Sagrada, então ela precisa estar, a minha visão e a minha mente, adequada para assim fazer, né? Louvado seja Deus, bendito seja Deus. Bom, e a verdade é também que lá onde meus pais moram, a minha mãe pegou uma gripe pesada, passou por meu pai também, por meu sobrinho, enfim, ficaram tudo doentados, então é isso, né? Deus tenha misericórdia de todos nós. Bom, eu vou aqui dar uma olhada como a gente está falando da minha mudança, tá bom, meu irmão? A gente também entra na palavra de Deus, né? E a palavra de Deus está aqui. Bom, aqui tem até uma mensagem bonita falando aqui, né? Sim, a Bíblia relata inúmeros casos de pessoas cujas vidas foram transformadas por Jesus.
Essas transformações podem ocorrer tanto através de atos pontuais de cura, libertação, quanto por meio de um relacionamento contínuo com Ele, levando a mudança de vida interior e exterior. Mas também isso pode ocorrer de uma tal forma assim, por exemplo, aqui vai dar uma ênfase mais ou menos, né, Romanos 12, e não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bom, eu falei que o pecado era bom, e é por isso que a Eva e o Adão pecou, tá bom? E isso a gente sabe, tá bom? E no sexual, no ato sexual, eu sou doido até alma por mulheres, tá bom? Então, aí é que é mais ainda o pecado, né? Antes eu era por droga, por cachaça, por parra, curtição, bebida, cigarro e tudo mais, né? Mas eu não faço mais nada disso. E por futebol, era doido pela Globo, Big Brother e tudo mais, né? Mas eu não faço nada disso, né? Então agora o que é os meus atos pecaminosos são para mulher, tá bom? Mulheres, mulheres novas. Eu não sou de... As pessoas dizem que panela velha que fazem comida boa, né? Não, mas eu sou que nem aqueles coroas da lancha, eu prefiro as mais novas. Então, quanto mais nova, eu acho mais doce dentro dos olhos. E melhor ainda se não tiver nem pinça e nem tatuagem, seja da planta dos pés aos fios do cabelo, sem nada. 2 Coríntios 5 vai dizer assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já se passaram, e a Escritura se fez novo. Bom, eu gosto de ler na Bíblia aqui, tá bom, meu irmão? Mas como tem 3, 4 passagens ligadas aqui uma na outra, então é humanamente quase impossível ler tudo de uma vez só, por questão de tempo também. João 3,16, que vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Bom, claro que eu amo ler a Bíblia, né? E também Salmo 37 vai dizer: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, e tudo ele fará, né? E tudo ele fará. Também tem essa passagem na Bíblia, né? Também vai falar assim, que eu estou falando da transformação da minha vida, do crime e de toda a bagunçaria de homossexual. Bom, eu andava, não aqui em Maceió, tá bom, meu irmão? Eu nunca fiz isso, né? Em Maceió andei no crime de assalto, de revólver, de tudo andava, e vocês sabem, eu nunca fiz tatuagem, né? Agora já em São Paulo, eu fiz a primeira em 94 aqui, uma bem pequena, que se eu pudesse eu apagava, tá bom, meu irmão? Aí em 2013 eu fui lá, aí se casei com essa mulher cadeirante, e ela tem uma menininha aí, eu amei muito ela, até hoje eu amo como se fosse uma filhada. Aí eu fiz o nome dela aqui, ou seja, tudo em São Paulo, tá bom? Aí em Maceió, aqui na minha terra natal, eu nunca andei em passeata de gay e nem de nada, mas como São Paulo, a contaminação humana e espiritual é gigantesca, e as pessoas vivem de idolatria e tudo mais, de tudo isso aí, aqui é caído também, tá bom, meu irmão? Mas lá é triplamente, ultramente pior, tá bom? Então, eu não ia mais aos gays para fazer esse programa e tudo mais com ele, mas às vezes eu ia lá, naquele momento dele de passeata LGBT e tudo mais, eu ia lá para aquele meio, tá entendendo? É isso, né? Aí eles me chamavam assim: vamos para o programa, vamos fazer amor, enfim, que ele sinta que ele já tem tudo para isso. Se você pensa que a intenção dele fazer, eu vou até falar outra programação quanto a isso. Eu já falei que é condenado diante de Deus, mas vou fazer outra programação de qual a intenção, tá bom? Não é, eu vou mostrar aqui que eu sou homossexual, que eu sou bem-sucedido e que eu faço, não. A intenção é de ter aquilo ali para beber e para cometer atos sexuais ali mesmo, naquele ambiente e nos outros ambientes, e todo mundo nu encangado. Então, eu lá dentro, que ele rola praticamente ali a capital de São Paulo toda, tá bom? Quando tem aquelas festas dele pra lá, tá bom? Aí nós morávamos no centro, eu e alguns dos meus irmãos, então tá no meio do fuvoê também, tá? Não tem como, tá bom? Então, aí eu lá no meio lá deles, lá na praça, né? Aí fazendo sexo oral e tudo mais, ali, tá bom, meu irmão? Eu tô dizendo porque eu vi, tá bom, meu irmão? Aleluia, graças a Deus. Se você pensa que não, é para esse exato mesmo, né? É triste, meu irmão, é triste, hein?
é um dos pecados mais pesados praticados na terra, porque eles fazem ali mesmo, para todo mundo ver, tá entendendo? Que já estão perdidos mesmo, são gay mesmo, então ele tá nem aí tanto faz fazer sexo oral ali, anal e tudo ali, que para ele já tá perdido, tá entendendo? Não tem mais jeito, glória a Deus, glória a Deus. Então, aí me chamando para fazer também, me chamando para tudo isso. Aí teve um momento que eu saí de lá, porque eu vi que eu ia terminar, e mesmo que é cheio de trem, cheio de tudo, não é só gay barbado não, tá bom, meu irmão? Tem eles também, mas também tem trem, tem deles que parecem como se fosse mulher, assim, tá bom, meu irmão? Então a tentação é pesada. Aí, com um determinado momento, eu já tinha tomado uma cervejinha, eu saí para não ir pro hotel, ou seja, como for com um daqueles ali, tá vendo? Então, eu ia lá plantar os gays, mas não ficar com ele não, tá bom, meu irmão? Que nem fica com mulher assim, não. Eu ia só para lá, tá entendendo? Então, mas não deixa de ir também, tá lá, para fazendo a mesma coisa, tá entendendo? É isso, tá bom? Então, a transformação em Jesus, ela faz tudo isso, ela nos tira de lá, né? Eu ia para lá, agora se eu tivesse em Cristo Jesus, eu vejo os irmãos na internet aí indo para lá para pegar, mas eu não ia, tá bom? Não, nem em Cristo eu não ia, não, porque eu ia para lá fazer o quê? Se eu sei que eles só vão me dar grito e jogar cerveja e tudo mais em cima de mim, então eu não ia. Mas só que também eu não ia literalmente, não vou deixar a Bíblia aqui de lado e vou botar máscara e tudo na cara para ninguém ver e vou lá. Não, também eu não ia. Claro que não, porque agora, como disse aqui, né? Se alguém está escrito, como disse a outra passagem, é até bom, vou até ver se eu abro de novo aqui, né? Bom, ele disse aqui, né? Se alguém está em Cristo, nova criatura é, né? Então, se você colocar aí, você vai achar. Então, nova criatura é. Aí também vai dizer no livro de... Talvez seja até em Corinto também isso aí, né? E também vai dizer no livro de Corinto, porque ele tem 2 livros lá, Paulo aos Coríntios, então vai dizer também assim, né? Todas as coisas me são lícitas, todas as coisas me convêm, todas as coisas eu posso fazer, mas eu não deixarei ser dominado por nenhuma delas. Por exemplo, eu bebia, eu fumava, fazer tudo isso, né? Aí vamos supor, desse daquela mulher lá que eu fiquei 12 anos com ela, aí a gente se separou, depois que eu fiquei na cadeira de roda. Então, mas mesmo na desgraça, aleluia, graças a Deus, ela não era só mulher para me levar para feitiçaria não, tá bom, meu irmão? Pro candomblé, pro feiticeiro, nem nada disso. Se eu disser isso a você, se eu disser isso que essa mulher que me deixou aqui, que vivi 12 anos com ela, lá em cima, no outro bairro, próximo dos meus avós. Inclusive, quando eu tava para você ver, né? A nossa vida mudou tanto que a gente era de discoteca, né? Aí depois eu trabalhei, eu saí do prédio lá de 7 anos de trabalho, eu comprei um terreninho, eu fui um barraquinho, enfim, a gente já não estava mais em aluguel de vila mais não, tá bom mesmo? A gente estava no nosso barraquinho já ali, mesmo que barraquinho de 10, 15 mil, mas a gente já estava, então tem isso também, tá bom? Aleluia, graças a Deus. Então, se era, só me levava para as macumbarias, para perto da sua macumba, de feitiçaria para destruir a minha vida, eu sou mentiroso, tá bom? Eu não posso nem dizer essa mentira aí, aleluia, graças a Deus, tá bom mesmo? Então, ela trabalhava, né, não era fixo, mas era negócio de casa de família lá na beira da praia, nas casas do rico, né? Nos apartamentos, né? E eu trabalhava também em construção, aí a gente ainda comprou um terrenozinho e fez um barraquinho. E também eu estava pensando em comprar uma moto para eu ir trabalhar mais ela, ficar melhor de eu levar ela e buscar, né? Vamos supor, claro que eu ia de noite para a escola, né? Mas ela ia largar 4, 5 horas da tarde, no máximo Aí eu ainda dava para ir de moto lá pegar ela na mesma hora que eu largasse, eu estou indo aí 5 horas da tarde ou 5 e tanto, eu estou passando aí, que a minha largação lá no prédio de construção era isso, né? 5 horas da tarde, pronto. Aí toma banho tudo lá e vai lá. E se eu tivesse moto, eu nem tomava banho, já vinha sujo mesmo, porque eu vinha para casa, então já não estava mais nem aí, né? Ela dizia assim, rapaz, você está fedendo suor, cala a boca aí, mulher, vamos embora que a gente ainda está no lucro aqui, então. Eu nem esperava nem para tomar banho, tá entendendo? Eu só pegava a minha marmita. E nem comida levar, só levava um lanche, porque lá tinha self-service, tudo pra gente, era muito funcionário, então ele dava alimentação lá de self-service. Mas vamos lá, né? Ó, tô indo aí, tá bom? 5 horas, tô passando aí. Nem demore muito não, porque eu não vou ficar nem muito por aí, que eu nem gosto de estar também perto de casa de rico, eu também nem gosto, né? Aí pegava ela e levava pra casa, eu ainda ia tomar um banhozinho cheiroso,
Ó, eu vou para a escola e vocês sabem. Aí quando fosse umas 7 horas, eu nem sei qual é o momento da aula da noite, mas eu acho que eram umas 7 e 7 e pouca, né? Então, aí eu ia de modo devagarinho para a escola. Então a intenção era essa aí, a intenção era essa. Mas a minha vida, o diabo tem tido bagunçado tanto, não só a minha, como dos meus familiares, que até o início ele me deu uma rasteira e eu não pude ter moto, não teve mais nada, depois disso aí, entendeu? Os meus pensamentos eram o quê? Ir com ela ainda, tá bom? Era comprar uma motozinha para ficar melhor daí ela ir para trabalhar, né? E também eu ir para a escola e tudo mais. E também eu pensava em ir para a faculdade, tá bom, meu irmão? Eu pensava. O meu plano era estudar que nem advocacia. Aí eu estava terminando o colégio para tentar fazer uma faculdade e para fazer isso, né? Então, aí eu levei essa rasteira diabólica que eu não consegui fazer mais nada, né? Aí ela me deixou, aí desestruturou mais ainda. Aí eu fui para São Paulo pensando que lá ia ser melhor, que eu ia estudar e tudo mais, mas eu não estudei, não fiz coisa nenhuma lá, não fiz nada. A única coisa que eu fiz foi plantar os gays, foi nas curtições, foi pro Morumbi, foi atrás de Lula, de Bolsonaro, de Papa, de Candomblé, tudo. Foi a única coisa. Eu saí daqui de Maceió, dizendo que ia estudar lá, porque aqui não dava, lá tinha metrô, tinha tudo, ia ser mais fácil de eu me formar lá. Que formar, que coisa nenhuma, meu irmão. Eu fui para ficar pior nas drogas, mas o PCC destruindo a minha vida em São Paulo, né? Tá entendendo, meu irmão? Então, coisas que eu fiz em São Paulo que não dá mal os gays lá na passata LGBT, eu não fazia em Alagoas, né? Tatuagem que eu não fiz em Alagoas, fiz lá em São Paulo, então é tudo isso, tá bom, meu irmão? Então, quer dizer, eu só fui me arrombar mais ainda em São Paulo. Essa é um lugar bom, dá muitas estratégias de metrô e de tudo mais, isso é um fato. Às vezes você anda 2, 3 horas de trem para chegar em Guarulhos, ou até lá perto do interior, e isso é um fato. Sem precisar ficar num ônibus que nem sardinha e tudo mais, 1.200, 1.000 pessoas ali, não. Isso é bom mesmo. Agora, enquanto a partida, a sua mente for aberta que nem a minha ainda, não tem Jesus, aí você cai nos gays, cai nos PCC, e se não tiver cuidado, cai na Cracolândia e não sai mais nunca, tá bom, meu irmão? Bom. Aí foi em 2010 esse acidente, né? A gente já estava casado desde 2000, parece. Aí até 2012 ainda deu para viver ali. Aí não deu, nós se separamos. Ficou insuportável a nossa vivência como casal. Mas se não fosse isso, eu ainda estava... Aleluia, graças a Deus. Se não fosse isso, eu ainda estava com ela até hoje, uns 20 e tantos anos. Aí, quer dizer... Isso foi em 2012, aí já estava com 12 anos, né? A gente estamos em 2025, então já estava com 25 anos mais ou menos assim, eu com ela. Mesmo ela tendo os filhos dos outros já e operado, tá bom? Que nessas alturas, a menina, tinha uma menina bem pequena que morava mais gente, que era a Ruth, tá bom? Aí tinha outra mais velha, tinha outros 2 rapazes. Bom, o que eu saiba era só 4, agora parece que tinha mais, né? Porque não morava tudo com ela ali não, tá bom, meu irmão? Quando eu conheci, só morava pequenininha, que nessa mulher de São Paulo também, só morava menina pequena, um rapaz já morava em outros lugares, então é mais ou menos assim, né? Aí só morava pequenininha com ela trabalhava também já para lá, onde ela vivia para lá, e morava com a tia dela. E as outras, uma morava com a tia, o outro morava com a família do pai, e enfim, era assim, tá bom, meu irmão? Então não era aquele convívio ali de ficar tudo junto, não. Mas essa menina pequena, ela quase que cresceu perto de nós e virou uma moçona já, né? Aí começou a curtir, então fica até insustentável também estar ali, porque elas querem namorar, quer tudo. E foram viver a vida dela, porque no Nordeste, e até em São Paulo, em vários lugares do mundo é assim. Quando a menina começa com 12, 13 anos, dependendo se ela não estiver na palavra de Deus, que nem provérbio aqui 22, vai nos dizer o quê? Eu não tinha palavra, tá bom, meu irmão? Nem eu tinha e nem ela dentro da nossa alma, que nem eu tô agora, tá bom? E talvez eu tô tendo e ela não tá tendo ainda, tá bom? Estamos orando para que Deus coloque, mas eu creio que ela não está, tá bom? Que ela era mais virada para o lado do Papa, mas ao lado dessas coisas fúteis, assim, dessas coisas fúteis que não preenche ninguém, tá bom? Então, aí provérbio vai dizer o quê? Provérbio 22.
versos, Provérbio 22, verso 6, né? Instrui o menino, bom, tá falando menino, é que nem eu digo a você, tá bom, meu irmão? Tem coisa que de homem na Bíblia, mas é o homem, mulher, tudo junto, tá bom? E aqui tá dizendo, instrui o menino, né? O caminho que deve andar, então, mas que é o menino, que é só homem, claro que não, né? É o menino, a menina e todas as criancinhas ali, quando nasce, que Deus nos dá, tá bom? Então, ensina o menino o caminho em que deve andar, e até quando esse envelhecer, não se desviará dele. Pronto, então. É o menino e a menina, tá bom, meu irmão? Não, a criancinha, o homem, o menino, que está falando menino, porque, claro que ele está decorrendo ali, aqueles ocorridos que ali estavam acontecendo com os meninos e tudo mais. Mas só que é o menino e a menina, tá bom, meu irmão? É todos, hein? E se você tiver um filho, meu irmão, uma filha, não leve pro papai não, tá bom? Bom, aí também eu não sei de você, mas a verdade é que você, tanto a gravidez quanto depois que tiver o menino sair da maternidade, que você se recuperar, em nome de Jesus, vá num pastor, numa igreja e apresente ele e manda ele apresentar dentro de Deus, que ele faz isso com o maior amor dentro de Deus, tá bom? Porque aquela criança já vai começar na plenitude de Deus, né? Embora geralmente foi gerada lá no sabadão, no funk, na curtição, no motel e tudo mais, na academia preta, geralmente é tudo assim. Ou então no PCC, ou então na saída de Natal de preso, ou então na visita íntima de preso, enfim, geralmente os casamentos tendo filho assim, né? Mas não custa nada apresentar dentro de Deus, tá bom? Ou do Bolsa Família, plano do Bolsa Família, a maior parte da meninada aí cresceu por causa do Bolsa Família, mas mesmo assim, apresente na mão do pastor. Agora, nessas alturas, eu não digo nem que tipo de igreja é, aí você é quem vai escolher em nome de Jesus. O que importa é apresentar num bom pastor que é Jesus, através do pastor da terra e do nosso Deus e do nosso Pai, tá bom? Então, aí eu não tinha palavra, tá bom? Essa espada poderosa aqui. Eu só tinha feitiçaria, mas o feiticeiro para botar macumbari e Xangô no meio da rua, não, povo, eu só tinha isso aí, tá bom? E ela também não tinha, né? Ela era virada para o lado do Papa, uma vez ou outra perdida, ia pôr o Papa lá nas igrejas Perpétuo Socorro, Socorrizada, Socorrizido. É isso aí, as igrejas deles são um monte de santo. Aleluia, graças a Deus, né? Então, aí os meninos dela se cresceram tudo assim, tá bom, meu irmão? Sem palavra, né? Sem nada. Aí por isso que quando foi com 12, 13 anos, já viraram moleque, já viraram tudo que não presta por causa disso, tá bom? É dela e de todos nós que foram crescidos assim, dessa forma, tá bom? Então, aí se perderam a virgindade cedo e tudo mais, se perderam, né? Aí nós nos separamos e eles se cresceram mais ainda, né? Porque ainda era mais garrotezinho quando eu tava com ela, que era 12 anos, né, que eu fiquei com ela, então eram uns garrotezinhos assim de uns 12, no máximo 14 anos, e depois fui para São Paulo, passei 7 anos, então eles aumentaram mais ainda, mas a verdade é que quando eu estava em São Paulo, mataram o irmão, a filha mais velha e o filho dela. Aleluia, graças a Deus, 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 então, mataram o irmão, a filha, eu peguei sim, senhor, eu peguei sim, encangamento, eu peguei o encangamento aqui, cruzando mal o cachorro, pronto, aqui, eu cruzando mal o cachorrinho aqui, eu tô cruzando mal o cachorrinho. Aleluia, glórias a Deus, aleluia, glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Olha, meu irmão. Em São Paulo ficou insuportável de eu morar lá, que não, de tanto PCC, de tanta bruxaria, eu evangelizar. Eu não tinha canal assim, mas evangelizar que eu falo é ficar em casa escutando louvor e lendo a Bíblia. Ficou insuportável, tá bom? E pior ainda foi ir para a igreja, mais ainda, tá entendendo? Então eu chorava diante de Deus para mudar aquele quadro, né? Chorava às vezes, lá eu fazia jejum, tá bom, meu irmão? Aqui eu não faço não porque eu sou preguiçoso, mas lá eu fazia, né? E eu chorava dentro de Deus, né? Então Deus foi, botou a minha família lá, minha prima, e deram um jeito e me levaram para Osasco. Aí eu estava indo para a igreja e tudo mais, na pandemia e tudo mais, tá bom? Mas mesmo assim ficou insustentável e já estava precisando de eu sair de lá de Osasco para ir para outro lugar. Agora aqui em Maceió, meu irmão,
aqui está uma prisão tão desgraçada que eu não estou conseguindo nem arrumar uma casa para sair desse lugar aqui, que eu já queria sair há mais de 2 anos daqui, né? Olha só, meu irmão. Na verdade, as casas que eu arrumo, até na OLX mesmo eu fico olhando aí, tá no celular aí OLX, é mais inapropriada para mim, cadeirante. Tem bastante, ou então dá, mas é cheio de máquina, lá, é cheio de máquina. Ou seja, eu ganho um salário de um pouco menos de 2.000, mas a casa é 1.200, 1.300 para pagar, então como é que eu vou conseguir pagar? Isso é só a casa, fora a água, energia e tudo mais, então tem isso, tá bom? E o meu salário de invalidez é um pouco menos de 2.000, né? É um pouco mais do salário, mas é um pouco menos de 2.000, né? Agora as casas aqui estão só a casa naqueles condomínios que fizeram Lula e Bolsonaro. Lula, foi o Lula. Se eu disser que foi o Bolsonaro, eu tô mentindo, pronto. Que eu trabalhei até lá. Antes de eu ficar na cadeira de roda, eu até me esqueci, eu não estava nos pés de lá na praia mais não, tá bom? Eu trabalhava ali próximo de casa, fazendo calçamento paralelepípedo de rua. E depois transferiram a gente para lá, para outro bairro que tem bem grande aqui, que é Benedito, construindo as casas, Minha Vida, com um monte de casa que se perde de vista. Ou seja, não foi de Bolsonaro não, que a gente nem sonhava de Bolsonaro existir, foi do Lula, tá bom? O governo era o Lula e as obras foram feitas no governo do Lula. Pronto, o que é certo é certo, o que é certo é certo, o que é errado, e aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Pronto, nos tempos do Bolsonaro eu não vi fazer nada disso. Nem aqui, nem em São Paulo, não tinha, tá bom? Porque eles passaram o tempo todo, os 4 anos, brigando e arrumando confusão, que nem ainda estão arrumando comigo lá no centro, em todo lugar, gritando Bolsonaro para provocar o meu vídeo. Então, ainda estão, tá bom? Mas não fizeram nada. O que fizeram foi só brigar, tá bom? Violência e dar tiro de miliciano nas pessoas por aí, tá bom? Bala, tá bom? Só fizeram isso. Agora, no tempo do Lula, ainda teve um tempo, ou roubando, ou Odebrecht ou não, mas fazia pista, fazia Minha Casa Minha Vida, fazia transposição de São Francisco e tudo mais. E o que é certo, o que é errado. E louvado seja Deus por tudo isso, tá bom? Embora eu trabalhei nas casas lá, eu trabalhei, tá bom, meu irmão? Antes de eu ficar na cadeira de roda, em rua de asfaltamento de paralelepípedo, é assim, tá bom? Não é de asfaltamento de pista, não, é de paralelepípedo. Algumas eram de pista, mas a gente não trabalhava lá porque é mais na máquina até que faz aquilo, né? Mas na casa de paralelepípedo, a gente cavava e botava os bueiros lá embaixo da pista, aí depois tapava com tudo e depois botava o paralelepípedo e ficava calçando na rua, pronto. Eu trabalhei alguns meses lá perto de casa, lá onde eu era casado com a mulher, por ali tudo, a gente calçou quase tudo ali. E depois, como era muita gente, aí ele dividia a gente para ir lá por Minha Casa Minha Vida, e agora a gente estava construindo casinha, aquele mundão de casinha, Minha Casa Minha Vida. Então, aquelas casas que construíram ali, tem delas agora que está R$1.200, R$1.000 o aluguel, tá entendendo? E eu ganho um pouco menos de 2.000, aí eu vou pagar ainda água, energia, internet e tudo, como é que eu vou? Então não dá, tem, mas eu não posso pagar, né? Agora uma casa que nem essa aqui é R$500, né? Fora água, energia e tudo mais. Aí dá para pagar, mas também eu estou preso aqui em estado de futebol, em Macumbaria, em Terreiro de Candomblé, em Boca de Fumo, enfim, todas os instrumentos de Satanás, eu estou morando perto e estou preso. E agora? Como é que eu saio daqui, Maia, agora? Tá entendendo? E é triste, hein, meu irmão? Eu estava internado lá em São Paulo, porque eu morava em Osasco, morei no centro, na zona leste, lá depois da Arena do Corinthians, e morei em Osasco antes de vir para Alagoas, Maceió, né? Aí eu queria ir para a banda de Guarulhos e tudo mais, e queria me recuperar, né? Mas a corrente lá era tão pesada que não me deixou recuperar plenamente, eu tive que correr para Alagoas, né? Então, eu poderia estar lá, não mais em Osasco, mas em Carapicuriba, em Barueri, em Jandira, enfim, em outros lugares e lá, tá entendendo? Mas eu vim para Alagoas aqui em Maceió e agora eu estou preso em todas as ferramentas de Satanás, inclusive com os feiticeiros gritando aí que nem essas mulheres, todos eles de dia à noite, sem conseguir mais sair, porque nem o YouTube, nem nada está me dando condição financeiramente, humanamente falando, para eu alugar uma casa um pouco melhor. E agora eu estou morto, praticamente morto na mão deles, tá bom? É por isso que eles dizem aí que eu estou preso na mão deles e eu só faço o que eu quero aí, tá? Então, talvez eu só pudesse pegar aqui em silêncio, sem interferência, se fosse no interiorzinho, onde tivesse só mato e capim. Então, até os passarinhos agora, os gados, ia gritar, ia atrapalhar, mas pelo menos a pessoa está vendo que é animais, né?
Mas aqui é moto, é carro de fruta, é carro de ovo, é estádio de futebol, é mulheres gritando para cima e para baixo que nem tá transando, gay, tudo. E eu não tô conseguindo mais pregar. Por exemplo, a gente tava falando num tema aqui de como foi que eu fiquei e tá fugindo toda hora do tema por causa dessas opressões, essas setas e essas correntes diabólicas que tá aqui em cima de mim. Né? Deus tenha misericórdia, tá bom, meu irmão? Então, aí eu já fui pro quarto gravar ali, né? Mas também não teve jeito, também a bagunçaria ficou lá, que tá até o vídeo aí que eu tava lá gravando, mas ficou lá. Então, entre lá e cá, que é um pouco mais caro, então é melhor aqui, pelo menos tem as fotos da menina, né? Das meninas, né? E para você ver que o lugar é pesado aqui, tá bom? Os meus periquitos estão ali. Num viveiro grande manual que eu fiz, eu coloquei 4 pneus grandes para empurrar ele para lá de manhã e depois trazer para cá, tá entendendo? Porque antes o viveiro era lá fixo, bem grande, mas que nessa parede aqui bem grande, que ele voava de um canto para outro, aí tinha calopsita, agapona, espiriquito, tinha tudo lá dentro, tá entendendo? Que dá até para uma pessoa entrar lá dentro e limpar e fazer tudo, se quisesse, que eu deixei uma porta grande. Então, mataram tudo, então você já vê o lugar aqui como que é, tá entendendo? Aí eu passei uns 2 anos sem criar e agora eu tô criando, mas é assim no viveiro grande que eu fiz, aí eu empurro para lá, aí eu trago para cá, aí já nasceu alguns, eu já dei a minha mãe, aí já foi outro viveirozinho, eu vou dar 2, outra menina ali que eu gosto dela, que é especialzinha, ela, a mãe dela também é crente, enfim, é isso aí também. A gente já sabe que a carga aqui é bem pesada, né? E tão tal que a Braskem cavou um monte de barra aqui que vai ser até outra pregação mostrando as obras do diabo preto aqui em Maceió, Alagoas. Né? Bom, e aqui também fala da história daquele ladrão da cruz, tá bom? Parece que é em Marcos, capítulo 15, que é onde ele... Bom, eu vou logo para aquela da Raabe, que era uma grande prostituta, e ela teve a honraria de parece que é em Josué, parece, onde fala lá a vida da transformação dela, no livro de Josué. É porque é muitas coisas para você gravar, tá entendendo mesmo? E humanamente é quase dos... A Raabe também foi mencionada como antepassada de Jesus Cristo, fazendo parte da sua linhagem, conforme registrado no livro de Mateus, capítulo 1 em diante. Enfim, meu irmão, a Raabe era uma prostituta, literalmente falando. E ela foi e ajudou os espias lá de Moisés e tudo mais, Josué, né? Que Josué, ele ficou no lugar de Moisés depois como profeta, né? E ali a vida dela, daquela prostituta ali, meretriz, foi salva mediante aquela ajuda, aquele povo ali, espia, e ele colocou na porta dela lá. O Josué viu os espias para Jericó, né? E o rei lá ficou sabendo tudo mais, que tudo ele sabe, né? Que era terra pequena, mais ou menos assim, que nem interior. Aí mandou a Raabe, que era prostituta, tirar eles de dentro de casa para o rei e tudo mais, matar eles para lá, tá bom? Mas ela tapeou e disse que ele já tinha fugido. É mais ou menos assim, né? Aí depois eles fugiram mesmo e se esconderam, ela ficou alimentando ele para lá até um tempo. E enfim, aquele povo disse era Josué, Moisés. Ou eu não sei dizer se Moisés já tinha sido morto, eu não sei também, eu acho que ainda estava também. E disse que sobre tudo isso aí, falou sobre ela.
Aí foi quando eles mandou botar aquelas fitas, aquele negócio na porta lá. E quando o anjo do Senhor passasse matando aqueles diabos tudinho, aí ele ia ver as fitas lá e não ia matar ela. Agora também se um daquela família dela saísse, aí também seria morto. Aí ficaram tudo lá. Aí foi salvo ela e a família dela por causa daquela obra que está dizendo a história no livro de Josué capítulo 2. Mas a verdade é que ela também era uma prostituta, né? Como aquela que disse Jesus, né? Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra nessa mulher e virou as costas. E ninguém fez isso. Por quê? Porque todos nós temos pecado, né? Eu falo do gay que não chega diante de Deus, mas também a gente não vai matar não, tá bom, meu irmão? Ah, vamos matar, não. Teve um ali na beira da lagoa, eu tava lá só refletindo assim, porque eu acho bonito que eu vejo Deus muito na natureza, tá bom? Às vezes eu vou para lá só para ver isso, né? Eu já inventei até uns olzinhos, às vezes ficar jogando lá só para ver isso aí, para passar um tempo vendo as coisas de Deus, né? Mas o diabo não deixa, ele bota até a desembarcação lá, passa tocando pancadão, aí vem carro de pancadão, vem carro de fã, carapeta, enfim, ele não deixa mal viver na terra, ele não deixa em nenhum lugar mais, tá bom? Aí, às vezes, quando não tem isso aí ele envia aqueles maloqueirozinhos, aqueles pivetão, aí fica chamando pela besta, filho daquela, filho daquele, enfim, aí também a minha alma não suporta, enfim, meu irmão, a minha vida tá assim, né? E o pior que não é nem eu, meu irmão, foi Deus que abriu a minha visão assim, e tudo isso tá me tirando, digamos que, não adaptando mais com essas coisas, mais ou menos assim, né? E os cabas para lá estavam falando de Bolsonaro, doente pro Bolsonaro. Mas eu não queria nem saber, não quero saber de política, não. Daquele negócio de embarcação que fica lancha e tudo, e embarcação grande levando turista para lá, para cá, que é a lagoa, né? A parte lá para baixo onde a Basqueira cavou tudo. Mas ali onde fica aquela embarcaçãozinha, não fizeram nada, ainda está normal. Então, ele dá acesso à praia também, então ele pega lanche, pega tudo para ir para a praia e tudo mais ou menos assim, né? Aí tava aqueles pessoal que fica ali naquelas lanchas, aquele negócio ali, alugando, falando de Bolsonaro e tudo, e de gay. Eu digo, não, meu irmão, não quero saber disso não. A verdade é que eu quero saber que só Deus muda a vida do homem. Aí tá dizendo, não, mas na BCH tá dizendo que Deus é para matar os gays, é para arrancar a cabeça, enfim. Eu digo, não é para fazer nada disso não, aleluia, não é para fazer feitiçaria não é para enfiar prego nos pés de Jesus, não é para fazer nada aí não é para fazer nada não. Não é para enfiar máquina em Jesus, nem moto dentro da cabeça de Jesus, nem nada não é para fazer nada disso não. E ele estava dizendo em matar os gays, tá vendo? E eu disse, não, meu irmão, por mais que ele seja pecador e é abominável a cara prática diante de Deus, mas não é para a gente matar, não, é para deixar eles para lá, morrer sozinho, como Deus queira, tá entendendo? Como a minha palavra tem muito poder como missionário do Senhor Jesus, e se eu dissesse verdadeiramente ter que matar, aí provavelmente alguns gays e travestis iriam morrer, não, mas não é para matar não, tá bom mesmo, é para deixar eles viver que nem os noeiros e todo, é para deixar eles viver e só Deus pesar a mão quando for a hora certa, tá bom? Então, mas só que a gente tem que falar que a prática não chega diante de Deus, o que se não mudar, tá acabado, tá entendendo? Então isso a gente pode falar, mas não é para mandar matar, nem violência, nem nada com eles não, tá? Nem com ninguém, nenhum ser humano na face da terra. Até os PCC, pronto, a gente entrega ele nas mãos pesadas de Deus e dos homens, deixa que agora eles estão à frente, mas não é nem para a gente dizer, é para matar, é para dar tiro, é para arrancar a cabeça, não podemos nem dizer isso, tá bom? Que foge da palavra de Deus, né? Mas claro que o nosso desejo é esse, tá bom? Porque nós não queremos viver perto de uma pessoa que mata a polícia, ou então comanda tudo ali na rua e você não pode fazer nada, nem dar um peido que ele quer levar para o tribunal do crime, então a nossa vontade é querer a morte deles mesmo também para limpar. Não é porque a gente quer, mas é para limpar, né? É para deixar a gente livre, né? É isso aí, né? Mas mesmo assim Deus não aceita, tá bom? Louvado seja Deus então. Eu cheguei na cadeira de roda devido a essa queda de altura, né? Aí eu fiquei casado até 2012, não deu mais. Aí eu fui embora para São Paulo, me casei com outra mulher cadeirante, que inclusive até já faleceu.
Mas a verdade é que Jesus Cristo, Ele é o pão da vida e Ele transformou a minha vida. E se eu era criminoso ou eu já fui um dia, mas eu não estava sendo mais e eu estava já em mudança de vida. Ou seja, mesmo essa mulher que passou 12 anos comigo, mesmo não dando certo, mas ela não deixa de ter tido ali aquela oportunidade de transformação da minha vida. Porque quando eu se juntei com ela, até cola eu cheirava, tá bom, meu irmão? Roubava e tudo, né? E de repente eu fui trabalhar fechado, aí não cheirei mais cola, tinha arma, mas era sossegado, não fazia nada, nem dava tiro nem nada, enfim. A minha vida já, mesmo não sendo crente, é assim que eu estou dizendo a você, tá bom, meu irmão? Mesmo você não sendo crente, mas Deus vai colocando ferramenta ali para ir te ajeitando, tá bom? Agora, se vamos supor, eu viro um rebeldão, aí pronto, eu tenho arma, tá bom? Não faltava um 38, até reforçado eu tinha, daquele do cano bem grosso, tá bom? Que dava para pouco, para tudo que eu lado. Eu já tive também, tá bom? Então, e às vezes os colegas me emprestavam pistola e tudo dele, eu ficava, porque a minha confiança era assim na bandidagem lá, pelo menos com algumas pessoas, eles também trabalhavam, que nem eu, aí às vezes eu emprestava revólver outro, é mais ou menos assim, ó, eu quero ir para tal lugar e eu não quero ir, eu tô desarmado, então toma aí, vai lá mesmo, vai lá de boa cegada, eu dava e também às vezes ele me dava, é mais ou menos assim, tá bom? Claro que eles não mataram ninguém, tá bom mesmo, era só para se defender de qualquer coisa, né? Então, se eu andasse armado e eu desse tiro na cara de um, na cara de outro, então Deus já tinha me matado também, eu não estava nem aqui, como era que eu estava aqui, se eu já estava matando, dando tiro na cara do povo, facada e tudo, então Deus também não aceita. Deus ainda me tolerou, e que nem eu estou aqui, porque eu fazia isso, mas eu não dava tiro na cara de ninguém, nem facada, nem nada, né? Agora, se Deus o livre eu fizesse isso, derramando sangue por perversidade, aí como era que Deus ia me manter um demônio vivo aqui na terra? Não tinha como, então eu já estava morto também, que nem os outros sem futuro que estão no cemitério, né? Claro, não é os povos do cemitério, não, estou falando só a parte podre das criminalidades, que a gente sabe que são muitos, é eles que enchem o cemitério, é mais ou menos assim, né? Esborra, né? Então, aí Jesus já estava usando essa mulher assim, ou bom ou não, mas eu era do cabaré, das gandar com ela, né? Aí depois a gente não foi mais, né? Aí eu já estava trabalhando e estava dentro de casa e não ia mais para as cabaré, só escutava em casa essas coisas e bebia em casa. Então Jesus, mesmo loucamente, já estava trabalhando, a verdade é essa, tá bom? Agora porque a mãe dela era convertida, aí não vai estar orando uma coisa ou outra, então tudo isso tem influência, tá bom, meu irmão? Porque a oração do justo pode muito em seus efeitos para ajudar a vida dos seres humanos, né? E a palavra de Deus ainda nos diz isso, né? A oração do justo tem os seus efeitos colaterais e Deus as ouve, mesmo que eu não seja merecedor, mas aquele justo que está orando pela minha vida, através dele, que nem essas meninas que estão aqui, né? Elas estão louvando tudo, né? Então, não é nem por mim, mas através delas que são maravilhosas, aí Deus começa a trabalhar e também para mudar a minha vida e a tua também, tá bom, meu irmão? Aí Tiago vai dizer, é o livro de Tiago, não sei, meu irmão, vai dizer aqui que as orações do justo podem muito em seus efeitos, e se alguém estiver doente, um pelos olhos, pelos uns aos outros, que as orações do justo podem muito em seus efeitos. O celular ele encontra mais fácil, dificilmente da leitura assim, mas a verdade é essa mesmo. Então, aí você vai encontrar aí, porque vai ser difícil de encontrar, aí a palavra vai dizer que a oração do justo pode muito, parece que é no livro de Tiago, né? Em seus efeitos. Ela, vamos supor, é por isso que elas já estão ali em cima, tá bom? A Raina Almeida, cantora Gazela Silva, Kiara Vitória, Maria Massal e aquela que eu ainda vou botar ali, que é a missionária Camila Souza. E eu vou botar ali para fechar aquele buraco a missionária Camila Souza e a Letícia Prudêncio.
Mas a Camila Souza, junto com essa menina aqui, eu nem era crente e ela já pegava, mesmo que eu seguia, e às vezes eu olhava, às vezes eu reclamava, não gostava, que nem a Raina Almeida só posta toda hora, né, então. Aí eu ficava esculhambando ela, dizendo, essa menina só posta isso, aquilo, outro, então. Olha aí. Elas já estavam tudo ali, louvando devagarinho, ou eu gostando ou não, e Deus trabalhando através dela. Não, vou perfurar, eu vou adentrar, e eu vou penetrar nele, e vou colocar o Evangelho de Cristo. E agora o que eu passava a esculhambar essa menina, agora ela vai ser os maiores amores na minha vida, que nem tá todas elas aí, e Damares e tudo mais. Eu não estou falando delas aqui, tá bom? Mas é Damares, Aline Barros e todas elas tiveram um papel importante, né? Imagina que eu fui para São Paulo em 1994, a primeira vez. E o meu irmão lá também era usado por Deus, tá bom? Mesmo sendo louco do mundo, né? Ele vendia, naquela época era só fita cassete, né? De evangélico, né? Aí vendeu uma biblia também ali, ele tem uma banca disso aí, né? Aí depois mudou, parece, para DVD, ou era CD, não, parece que foi CD, naquelas épocas era CD, né? Aí vendia já Aline Barros. O meu Deus é um Deus do impossível, que faz o impossível acontecer. Se você for olhar, esse louvor já tem uns 30 anos, tá bom? Então, é esse louvor que eu me lembro lá de São Paulo, a primeira vez que eu fui, né? Aí também tem a Damari lá, se não me fale, Sabor de Mel e tudo mais. Tem a Cassiane lá, também já tinha, uns 30 anos atrás já tinha ela. Com aqueles louvores, com muito louvor, até eu me lembro, tá vendo? Com muito louvor, que até a gente vendia bastante lá as fitas e o CD. Isso naquela época, que era só fita, né? Aí depois botaram CD também. Aí foi que ficou vendendo mais do que fita, né? Mas como ele era mais caro, as pessoas compravam mais a fita, porque todo mundo só tem tocador de fita na época. Aí, com muito louvor, enfim, então, essas mulheres aí. Eu nem era crente e ela já trabalhava com muito louvor. E ela, glória a Deus. Aí aquele louvor que eles dizem por aí da Damari, né? Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Aí eles dizem que não é de Deus, não é de mim. Então, mas ela já tem sabor de mel. Porque se está na minha vida há 30 anos esse louvor como coisa boa de Deus, então tem sabor de mel, tem sabor de mel. E me diz uma coisa. A vitória do homem de Deus não tem sabor de mel, não? Não tem sabor? Claro que tem sabor de mel, né? A pessoa vencer uma doença, um desemprego e até uma tribulação no casamento não tem sabor de mel? Claro que tem, né? O sabor de mel é quem? É Deus, é Deus. O cara não está falando a minha vitória hoje tem sabor de mel porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Não, ela está falando é de Deus, né? Está falando daqui tem sabor de mel, mas está colocando Deus em toda aquela trajetória ali daquele sabor de mel, tá bom, meu irmão? É que nesse louvor então, da Maria Massal, né? A roda grande passa por dentro da pequena e tudo mais. Aí diz que é do terreiro Candomblé, né? Agora só que ele tira as partes que ela vai destruindo o inferno tudinho, né? O diabo já perdeu, já bateu retirada, Deus já meteu o cacete nele e tudo mais. Ele tira a parte poderosa de Deus e bota a roda grande e vai passar por dentro da pequena, como se fosse terreiro Candomblé. Não, e porque não diz? O diabo bateu retirada, Deus meteu a espada, ele meteu tudo e ele já perdeu e você já ganhou, enfim, que ela diz tudo isso, né? É isso aí, tá vendo que o diabo faz? Aí aquele louvor também, tá chorando por quê? Que você tem um Deus que cuida de você, que tudo mais, enfim, aí vai dizer que é só falando do homem, não é falando do homem não, que tá falando de Deus, né? Que cuida, né? Deus tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você, que não te desampara, é adorar quando Deus não responde, ela também canta, essa minha mulher. Do acidente do carro, ela canta, tá chorando por quê? E esse outro aí, né? É adorar quando Deus não responde, é adorar quando a dor te consome, é adorar a Deus, né? Enfim, ela tá falando de Deus, né? A Deus ou é adorar o diabo? É a Deus, se é a Deus, ela vai falar o testemunho dela baseado em Deus, né? Adorar a Deus em toda circunstância da vida, né? Então, aí você vê o diabo usando esses canais aí também, para desqualificar. Aí ele pega uma letra lá do louvor da Damari, meu irmão, só para prejudicar a mulher. Aí diz que o louvor sabor de mel enobece e enaltece o homem e tira Jesus da jogada. Olha só, meu irmão. Aí você vai lá nos louvores lá onde ela botou. Aí todo mundo quase dizendo que a mãe estava doente, ficou bom de ouvir aquilo ali. Aí outro estava caído, ficou até bom de ouvir aquilo ali. Enfim, aquele louvor da Raina Almeida que está com 200 e tantos milhões de visualizações. Vou dizer, está aqui,
Nunca perca a esperança, um novo dia virá, é mais ou menos assim, né? Aí eu vi uma mulher no Instagram com câncer, sem cabelo já, e a menina cantando pra ela e ela chorando. Ou seja, meu irmão, como é que a pessoa vai pegar um pedacinho desse louvor e dizer que é do mundo, e aquela pessoa que está com câncer chorando e pensando em Deus? Nunca perca a esperança, o novo dia virá e tudo mais. E você, a pessoa está com câncer, não é para perder a esperança, que o novo dia virá e que Deus vai cuidar, vai trabalhar em cima daquilo ali. Então, como é que a pessoa vai dizer que aquele louvor é do diabo? Então, do diabo é quem está dizendo isso, tá bom, meu irmão? E não está falando de venha cá, com forró gospel, não. A gente está falando de louvor e de reflexão, né? Tá chorando porque se você tem um Deus, a minha vitória vai ter sabor de mel. Não está em ritmo de forró e nem nada não. Agora, se tivesse em ritmo de forró, em ritmo de sereste, e levar essa mente para aquilo ali, tá certo, mas não tá, né? Esse da Raina Almeida, você está aqui, nunca perca a esperança, o novo dia virá. Enfim, é um louvor assim, reflexivo, né? Ela também canta aquele louvor, diz que amado sou, que eu me sinto assim. Enfim, eu lembro tudo de Deus, né? E na presença dela e tudo. Aí ele vai dizer que é da música secular que fizeram aquilo. Não, meu irmão, o importante é o impacto que ela está causando na vida das pessoas. Vamos supor, a Raina Almeida está cantando aquele louvor, diz que amado sou, sei que eu me sinto assim. A minha identidade, escutar vozes que me dizem que eu não sou capaz e tudo mais. A minha identidade só pertence a ti. Dizer, é com Deus, né? Não é diabo não, tá bom mesmo? É com Deus. Então, a pessoa está ouvindo isso, ela está pensando no forró, no diabo, ou está pensando em Deus, que a identidade dele só é Deus que pertence, e que as vozes que dizem que não, você não vai conseguir, e Deus está dizendo que vai conseguir, enfim, tá claro que é Deus, então está falando em Deus. Então, o importante é o impacto que aquilo está causando, tá entendendo, meu irmão? Dentro da pessoa, né? Você está ouvindo ela. Esse louvor e gospel, esse rap gospel, eu não escuto nenhum, porque não causa nenhum impacto em mim, tá bom? Agora esse louvor da Raina Almeida diz, luto contra as vozes que me dizem que eu não sou capaz, contra o engano que dizem que eu não vou chegar lá, meus altos e baixos não vão medir o meu valor. Enfim, ela está falando de Deus, está falando de Deus. Aí a minha identidade só pertence a Deus. Eu entreguei as minhas derrotas tudo aqui ao diabo, e agora a minha vitória eu vou entregar ao diabo. Não é a Deus, ela está falando de Deus, né? Entreguei as minhas derrotas ao Senhor, então agora eu vou entregar as minhas vitórias ao Senhor. Está falando de Deus. Então, o importante é o impacto que aquilo está causando na tua vida diante de Deus, né, meu irmão? Esse louvor da Maria Massal, que ele diz que passa na roda grande da pequena, aí que dá vontade de gente ir pro terreiro de candomblé, não. Pelo contrário, eu passo lá cantando ele e destruindo os candomblé, né? Que vai falando de que, né? O inimigo já bateu em retirada, a sua vitória já está garantida, Deus já entrou na casa, meteu chicotada para lá e para cá nos diabos, enfim, eu pego esse impacto aí maior, que é Deus metendo chicote em todos nós, no diabo e na gente também. Então, para mim o que vale é isso, hein? Bom. Aí fora ninguém fala voga, mas aqui no Nordeste a gente fala voga como se estivesse dizendo vale, como se estivesse concordando assim, digamos que para mim o que voga é isso. Eu sei, para mim eu concordo com isso, ou então o que vale é isso, é o que está falando, que Deus meteu o pau no diabo e a gente já ganhou, é isso aí, né? Aleluia, graças a Deus, né? E se a gente já ganhou, então a gente vai para aquela história, para fechar aqui, do ladrão da cruz em Marcos capítulo, está 1 hora e cacetada já ali, em Marcos capítulo 15, para o verso 27 até o 47, vai falar da vida dele ali, do ladrão, né, que teve na cruz. E aí vai dizer no Marcos capítulo 15, verso 27 diante, né? E crucificar com ele 2 salteadores à sua direita e outro à esquerda. Aí vai falando, né? E os que passavam blasfemando e tudo mais, né? Aí ele disse, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Enfim, o blasfemador, tá bom? E da mesma maneira os principais sacerdotes diziam isso também, que vamos supor que não os políticos aí, Lula e Bolsonaro, tá entendendo? Ele influencia a nação ficar em guerra uma com a outra, né, dividindo as metas da nação, então. Aí do mesmo jeito aqueles principais sacerdotes, ele influenciava aquela nação ali, meter pau e pedra e bala de Bolsonaro e tudo no seu Jesus, tá bom, meu irmão? É a mesma coisa, a mesma coisinha, só muda os autos operantes, tá bom, meu irmão?
Então, ele incentivava os escribas e todos eles, e os principais sacerdotes, aqui, e da mesma maneira também os principais sacerdotes, com os escribas e tudo mais, diziam para os outros, zombando e tudo mais. Então, é a mesma iguala de Lula e Bolsonaro, agora só que o Bolsonaro é pior porque o dele é na bala, tá bom? Então, é a mesma iguala, né? Aí ele incentiva as do Lula, ninguém vê em baleamento, em tiro nem nada, pronto, ninguém vê, né? Mas a do Bolsonaro tudo é na bala, tudo é na bala, então. É do mesmo jeito aqui, fosse naquele tempo de Jesus, Jesus ia ser fuzilado na bala através da turma dos Bolsonaro. Já na turma dos Lula aqui, talvez seria negócio de MST e essas coisas aí, de pancada aí. Bom, eles dizem que o PCC é do lado do Lula, eu também não sei, eu não sei. Na verdade, para mim, nenhum deles vale nada. A verdade que aqui é que Jesus disse para aquele ladrão, que ele disse: rapaz, tu tá blasfemador aí, tu é miserável e nós estamos aqui porque somos bandidos mesmo e merecedor de estar aqui. Mas esse homem aí, Jesus Cristo, ele é inocente e cuidado com as tuas palavras malditas. E aí ele disse: Jesus, se lembra de mim, que eu estou aqui na desgraça também, juntamente com esse blasfemador miserável, que aí você pode dizer mesmo que você já está lascado mesmo, né? Juntamente, eu vou voltar a Raina Almeida para aqui que eu estava lendo as passagens, né? Juntamente com esse blasfemo, eita, mas ela tomou também a caridade, eu não quero que tome não, eu quero que fique normalmente. Porque geralmente, quando você põe algo em foco, ele quer, é mais ou menos assim, só para tapear, né? Ele quer pegar mais ela do que ele, né? O foco do celular, né? Aí, tá vendo? É interessante, né? Ele vai querer pegar ela, mas não vai querer pegar eu aqui. É interessante, né? Escureceu até tudo. Bom, eu vou ver se deixa ela um pouco fora de foco aqui para ele não ir querer falar, que as câmeras é tudo inteligente, tá entendendo? Aí ele vai querer focar no rosto mais, que tá mais perto. Aí é o dela, ele vai querer puxar ela lá, né? Então, aí aquele lá da cruz, Jesus disse: ainda hoje estaremos no paraíso. Agora eu te pergunto, Jesus disse lá, né? Ide por todo mundo, pegar o evangelho a toda criatura. Aquele que for batizado será salvo, quem não quer está condenado. Então, e aquele ladrão da cruz não se batizou e nem foi para as igrejas, nem nada aí, tá bom, meu irmão? Então, é outra pregação pesada que a gente vai fazer a favor das muitas distorções da Bíblia. É isso aí, né? Então, ele não foi para as igrejas, ele era bandido igualmente outro blasfemador que estava sendo morto ali na cruz. E o Barrabás já tinha liberado os bolsonaristas, lulistas e todos eles aí, PCC e tudo, para prender Jesus. E aí pegaram ele e levaram para lá para idolatrar ele. É assim, aleluia a Deus, que nem político, é porque nem político, pronto. Barrabás é os políticos de hoje. Pronto, eu vou até fazer essa pregação, né? Barrabás é os políticos de hoje, tá bom? Todos eles aí. Aí Jesus preferiram o Barrabás, ladrão, corrupto, roubar tudo na nação e ficar na idolatria aí preso, do que Jesus Cristo pegar a palavra. Pronto. Digamos que eu sou Jesus Cristo na pregação da palavra e o Barrabás é o Bolsonaro, é o Lula e tudo isso aí. Aí as pessoas já sabem que ele tem um monte de problema na vida, né? Mas mesmo assim fica na idolatria, chumbetando ele. Então, as pessoas preferiram o Barrabás do que a minha, que é por isso que o meu canal não sobe aí, ó. Pode olhar. Os dos bolsonaristas, pode olhar aí, né? De falar mal do Lula, do Alexandre de Moraes e tudo. Pode olhar, os canal dele é 100 mil, 70 mil, milhares e milhares, pode olhar. Agora aqui não está falando de roubo nem de nada, de política. Aí não chegou nem a 2.000, 3 anos, já passando de 3 anos, nem 2.000 pessoas na tela, só 2.000 também. Aleluia, graças a Deus. Mas vamos lá, vamos seguir em frente, né? Então, o ladrão não se batizou e nem foi para as igrejas, né? E foi salvo, né? Então, aquela pessoa que está no hospital e ele levou uma rebardose na terra, uma tragédia, uma coisa, ou não caiu naquele balão. Pronto, o balão foi a última e os aviões lá, né? Digamos assim, mas só que os aviões não salvou quase ninguém, então vamos no balão. Digamos que foi o mais recente, agora o balão que subiu aí. Eu ainda eu não acredito, tá bom, meu irmão? Como é que a pessoa pega a vida dele, coloca ali até os filhos dele naquele balão, sem
nada de paraquedas e tudo mais, que abra logo urgência ali quando tiver qualquer problema e morrer ali. Eu não entendo que tipo de morte é essa não, tá bom, meu irmão? Porque são mortes que deveriam ser evitadas, tá bom? Tem muitos acidentes aí de carro e tudo mais, de moto, que foram mortos e da pior maneira, que deveriam ser evitados, como contou Cristiano Araújo, como aquela cantora Marília Mendonça, se tivesse, não, eu não vou, eu não vou viajar não, que eu estou muito cansado, eu vou diminuir as agendas, enfim, poderiam ser mortes evitadas se não tivesse só na carne, só na carne. Aí digamos que aquele baloeiro lá para lá, eu não sei nem como é que diz o nome deles aí. E eu vi até pessoa na internet lá do balão dizendo que já tinha voado daquele balão e nunca aconteceu nada. Olha só, meu irmão, ainda fica incentivando, tá aí entendendo como a pessoa é tão mal, né? Que deveria dizer, não, eu fui, mas é perigoso, eu não aconselho ninguém a ir, mas não, disse não, eu fui e deu a maior segurança, e eu fui, e você foi, meu irmão, mas deu sorte, agora só que os outros foi e não deu sorte e morreram, então é isso aí, tá bom? Que deveria, não, eu fui, mas não é para ir, não vá, não faça isso, é mais ou menos assim, né? Então, digamos que caiu para lá, disse que caiu um bocado e sobreviveu, aí tá lá, um que sobreviveu, ainda falando um pouco nas UTI para lá, passando mal grave, pronto. Aí ele não se batizou e não fez nada, né? Que ele era no mundo, às vezes tinha droga, tinha tudo no corpo dele, homossexualismo e tudo mais, né? Lula e Bolsonaro, tudo idolatria, tô falando das idolatrias, né? Aí esse homem morreu, essa mulher. Aí o irmão chegar lá, vamos supor, né? Ou então ele mesmo no pensamento, sozinho, sem irmão, sem nada. Senhor, me perdoe, tenha misericórdia, e morrendo ali aos poucos, me perdoe, me perdoe. Será que não é a mesma coisa que ele lá dando da cruz? Claro que é, tá bom, meu irmão? Então a gente não deve ultrapassar a palavra de Deus, não. Porque se a gente disser isso aí o poder de Deus fica limitado só para aquilo, que nem já disseram para mim, tá bom? Eu pego na rua e evangelizo, eu saio gritando para todo mundo ver, né? Cantando com as meninas no meu ouvido e eu cantando também, gritando, né? Aí já disseram para mim que eu não tenho pastor da igreja, e nem ando de igreja, e nem tomo a ceia da igreja. Isso aqui é um cafezinho só para acabar aqui. E que eu não estou com Cristo ali verdadeiramente, que eu sou um rebelde. Ainda disse assim, é para mim, tá bom, meu irmão? Não é só um não, foi vários, tá bom? Então, por mais que você esteja fazendo isso, você, na palavra de Deus, você está sendo rebelde, você é um homem rebelde diante de Deus e não está fora do corpo de Cristo, porque Jesus disse assim, que a Santa Ceia ali é o sinal dele, da volta dele, e que quem não tomar está literalmente arrombado. Olha só, tem nada a ver, tá bom, meu irmão? Vamos supor, quem está no hospital nunca foi crente e ele se arrependeu ali e morreu, cara, que Deus salve, tá bom? Porque senão a gente vai limitar o poder de Deus na salvação e vai ter muitos que nem Jesus disse. Aí é quando Jesus disse também, tá bom, irmão? Você que disse para mim que eu era rebelde, que muitos vai estar cabido aqui 40 anos tomando Santa Ceia e tudo, aí aquele beberrão estava morrendo lá nos hospitais e pediu glória a Deus, e Deus deu agora a ele, e aquele com 40 anos vai dizer, aquele beberrão eu disse que não ia para o céu, e ele foi, e eu aqui não vou, então tá cuidado, tá bom, meu irmão? Cuidado, tá bom? Aleluia, glória a Deus. Quando eu falo aqui dos carapetes e de tudo mais, eu não estou dizendo que eles estão condenados para sempre não, que nem o Silvio Santos, né? As obras do Silvio Santos só mostravam para ser de dinheiro, né? Agora a salvação da alma dele, aí só para Deus, tá bom? Agora que ele só viveu para dinheiro, não era um homem aqui. Eita, o Silvio Santos tá fazendo topador por dinheiro, mas ele tá cheio de Deus ali falando em Deus. Não, não era isso, não era isso, porque a vida dele era dinheiro, era telecena, era dinheiro, era baú, então era isso aí, tá bom, meu irmão? Agora se eu disser, não, ele vivia só por dinheiro, para riqueza, e a alma dele tá no quinto dos infernos, tá morto, tá condenado eternamente, eu não posso dizer isso, que aí eu não tenho autoridade para dizer isso. Eu só posso dizer que ele só viveu para isso, tá vendo? Na vida aqui era que demonstrava isso aí, tá bom? Porque a palavra de Deus vai dizer, e conhecereis as árvores pelos seus frutos, né? O que é o seu fruto? Não é a árvore, não, tá bom, meu irmão? É a manga, né? Ainda disse bem assim, o pé da maçã vai dar abacaxi, o pé da jaca vai dar pêssego, não, né? É a mesma fruta que vai dar ali, né? Então, aí a gente conhece as árvores por seus frutos, né? Porque ela vai dar os frutos que é dela mesma, e também vai ver
além de dar o fruto que é dela mesmo, até os homens maus, tá bom, meu irmão? Ela vai dar aquele fruto bonito que você vai olhar assim, meu Deus do céu, como essa mangueira tá linda assim. Claro que a gente não fala assim, mas se a gente tá contemplando aquilo ali, a gente vai se lembrar de Deus, né? Como essa mangueira tá linda assim, eu vou subir lá, tirar um saco, isso, aquilo, outro, enfim, porque ela tá dando os frutos bons para glorificar a Deus, né? É isso aí também. Aí, do mesmo jeito que aquele ladrão foi salvo, né? Aí tem irmão que já me disse que eu não podia nem pegar no comércio porque eu não tenho pastor, aí eu tô rebelde, olha só. Ele quer impedir até o Espírito Santo de cantar no comércio, porque se eu tô lá cantando sem ganhar um centavo e levando lata de cola e cola tudo na cara, e cortando o cabelo embaixo de morador de rua, então quer dizer, ele quer até impedir o Espírito Santo de fazer aquilo ali, porque não é eu, e não é o diabo que faz isso aí, tá bom, meu irmão? O diabo vai querer matar os moradores de rua, vai querer acabar com ele e tudo mais, e no caso se eu vou lá para tentar cortar um cabelo e tudo mal, dar um cafezinho, ou dar um pão, sei o que for, quando eu posso, então não é o Espírito Santo que faz isso, tá bom, meu irmão? Não é a gente não é a nossa vontade não. Eita, eu sou uma alma muito boa agora, eu vou cortar cabelo ali de morador de roupa porque eu sou muito boa. Claro que não. É o Espírito Santo de Deus que faz a pessoa fazer aquilo, tá bom, meu irmão? Porque se fosse a pessoa, se fosse os feiticeiros e tudo, e os feiticeiros, e as máquinas, e os carros, as motos do Bolsonaro, as do Lula, as do Papa, ia tudo uma vez fazer isso. Mas se não vão fazer, então não é a pessoa... Aquela que está fazendo não é a Maria passa na frente, a Maria passa de banda, a Maria passa de lado, não é isso não, tá bom? Aquela pessoa que está fazendo aquilo ali, ela está fazendo através do fruto do Espírito Santo, tá bom? O fruto do Espírito Santo aqui, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. É o fruto do Espírito Santo, pronto. Ela está fazendo através do fruto do Espírito Santo aí, ó. Ah, o fruto do Espírito Santo aqui, ó, o fruto do Espírito Santo aqui, ó. Então, Gálatas capítulo 5, né? Gálatas capítulo 5, verso 22, já fechou mal o tempo aqui para chover. Aqui eu até percebi isso também. Gálatas capítulo 5, verso 22, tá bom, tá falando das obras da carne, tá bom? As obras das carnes, vamos dizer tudo aqui certinho, né? Porque a carne cobiça contra o Espírito, que é o Espírito Santo que está em letra de forma, né? E o Espírito contra a carne, e este opõe-se um ao outro, para que não façam o que querem. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras das carnes são manifestas, as quais são prostituições, impureza e lasciva, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulação, iras, pelejas, dissensões, heresia, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino do céu. Olha só. Aí o fruto do Espírito é o quê? Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei, ou seja, eles não estão mais na carne do PCC e dos feiticeiros mais não, tá bom? E nem das idolatrias, nem de nada, tá bom? Ele está através do fruto do Espírito, que é aquele que você saiu por aqui, né? Mesmo que você saiu, mas não foi fazer uma bondade, mas você fez uma bondade, então ali foi o Espírito Santo que fez você fazer aquela bondade, tá bom, meu irmão? E também foi o Espírito Santo que fez aquela pessoa que está necessitada, ou bêbado ou não, chegar no teu caminho para receber aquela bondade, tá bom? Tudo é obra de Deus, tá bom? Mesmo que depois dali ele vá beber, vai fazer o que for, mas pelo menos naquele momento foi o Espírito Santo que disse assim, olha só como é que o Espírito Santo vai fazer, né? Aqui é o beberrão, o drogado, ou o gay, o que for, né? E aqui é o irmão, né? Ó, irmão, sei o que for. Aí o Espírito Santo diz, eu quero encher aquele irmão, aquela irmã, que eu tô vendo que ele tá vazio ali, não tá querendo ler, nem jejuar, nem nada. Aí eu vou botar aquele morador de rua ali com uma barba toda grande de cabelo, para ele cortar o cabelo e a barba dele, que eu vou encher ele. Aleluia, Deus. Aí botou, tá bom? Mesmo que aquela pessoa não seja merecedor e vá beber, fazer tudo de novo, mas era o Espírito Santo que queria te encher e por isso que te colocou, é que nem me colocou aqui, tá bom? Ele colocou as meninas para me preencher, tá bom? Agora me preencheu com as meninas, agora tá te preenchendo aqui através da palavra. Agora tu pega, se quiser também avisou, é isso aí, tá bom?
Aí vamos supor, aquela irmã sai de casa, né? Aí Deus bota aquele beberrão e tudo mais ali, com fome, pedindo café a ela, né? Aí ela vai dizer, não, rapaz, você é beberrão, isso, aquilo, outro, não vai dar, porque vive naquela situação, né? E aí aquela porção do Espírito Santo que ela tinha de pregador e louvador, ela não vai ter mais porque ela está com o coração imundo e agora ela está olhando até que nem eu, né? Eu só vivia falando dos gays e na rua também, né? Quando um gay chegar perto de mim, eu já amaldiçoava tudo ele e já não queria nem pregação perto dele, ou seja, aí Deus disse, não faça isso não, mas se ele pedir R$1, 2,10, dê, porque outrora você era beberrão, era tudo isso, era cheiracola, era tudo, então aí. Deus não fala aqui dentro para você ver que é Deus que está falando, mas você sente alguma coisa na sua consciência e dentro disso, tá bom, meu irmão? Que é Deus, não é máquina não é feitiçaria não, agora aí é Deus, tá bom? Opa, não faça isso aí, porque outrora aí, então vem até na mente, né? Você também era beberrão, né? Você já foi plantar os gays em São Paulo, né? Você já foi plantar o PCC, então não faça isso não. Dê um café, dê um pão, dê o que você puder dar e depois que Deus tem uma frente de tudo isso aí, então é isso aí, tá bom? Então, agora eu não falo, eu falo contra os gays para mudar a vida dele, agora só que se ele pedir um pão, alguma coisa, que tem muitos gays também em situação difícil, eu dou, se eu puder eu dou, tá bom, meu irmão? Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá bom? E tem mais essa, tá bom, meu irmão? Antes de tu não fazer uma bondade com ninguém, tu tem que olhar que antes de tu chegar àquele ponto, tu já foi, mesmo que tu não tenha sido igual a ele que está daquela forma, mas tu já foi também desgraçado, da mesma igualdade para ele, porque tanto faz ser um adúltero, todo prostituto, ou uma mulher gaeira, ou um beberrão, ou um drogado da rua, ou um morador de rua, enfim, para Deus é tudo pecado e é tudo maldição e todos carecem da glória de Deus, até os políticos ladrões, tá vendo? E agora o que nós iremos fazer? O Brasil está dominado por políticos ladrões, senhor. O judiciário, até na polícia tem muita banda podre, médicos só trabalham por dinheiro e agora só cabe a gente orar e entregar na mão de Deus e acabou, é só isso, tá bom? Aleluia. Não é nem por ele, mas agora através de tu, pedindo clemência, aí Deus também vai trabalhar para melhorar pelo menos aquela situação ali, é mais ou menos assim, tá bom? E louvado seja Deus, né? Aí tu faz uma bondade com um morador de rua, aí ele pode dizer, ah, não vou dar não porque ele vai beber, vai fumar. Não, não faça isso não. Você dá que nem eu, né? A última vez que eu tava na rua, comprei uns ursinhos usados lá, irmão. Aí tem um rapaz catando lixo, aí eu peguei R$3 que eu tava e dei pra ele, R$3, né? Dá pra ele tomar um cafezinho, né? Agora se ele for comprar uma pedra de caque, problema dele pra lá, meu irmão. Aí eu sei que a única coisa que eu gostei foi que ele disse, rapaz, você chegou aqui, perto do lixo aqui, conversando comigo, e você me deu R$3 aqui, e sem saber o que é que eu vou fazer com isso, então agora eu tô vendo que você é homem de Deus, pronto. Então eu tava conversando com ele assim, antes de eu dar, sobre mulheres andando quase nuas, né? Assim, né? Aí eu digo que isso não é bom e não deve estar acontecendo. E é bom a mulher sempre vestida elegantemente, né? Mas ele não estava acreditando muito nas minhas palavras. Aí depois aquele irmão que eu comprei os ursaeiros que eu compro, ele me deu os R$3 para lá, do troco eu não sei. Aí eu fui e dei para ele, aí ele disse, rapaz, eu tô aqui, você não sabe nem se eu vou usar crack ou não, e você me deu esse dinheiro, sendo que tem um monte de pessoas aí e não quer nem fazer nada comigo. Então agora eu tô vendo que você é homem de Deus mesmo, enviado de Deus, né? Então é isso aí, tá bom? Quer dizer, agora não é mais nem eu, é Deus, né? Eu que fiz, mas claro que é Deus, né? Deus é as obras e agora é de Deus, né? Aí vamos supor, aí de repente passou um gari lá, reclamando com ele, não rasga isso aí não faça isso não, aquela reclamação toda satânica, tá? Então, aquilo já agoniou meu espírito, eu digo, ó, meu irmão, não gosto de ouvir essas coisas, então Deus te abençoe, tudo de bom, eu fui embora para não ouvir aquilo ali, né? Aí ele chegou e disse assim, tá vendo, irmão, aí, ó, o diabo já veio falando aí, por causa das bondades que você fez, a gente tá falando aqui de Deus, e de fato foi mesmo, mas ele no lixo ali, o gari lá falando que não era para ele rasgar, não era para pegar esse cabo nem nada ali, falando do ato para todo mundo ouvir, e ele dizendo, o diabo já veio reclamar, já está falando, já está se manifestando, olha só, ele no lixo, ele falando daquilo, para você ver, né? Então é isso aí, tá bom, meu? Às vezes pode ser até um anjo do Senhor, que nem diz o apóstolo Paulo,
Nunca deixe de fazer o bem, porque tem anjo do Senhor aí transformado na pior desgraça na terra, para ver como está a sua vida dentro de Deus, tá bom? Então, eu dei os R$3 a ele, né? Aí eu digo, ó, meu irmão, você não pode dar mais, porque às vezes tem outro ali, então é sempre assim, R$1 a um, R$2 a outro, é assim, é a obra é essa aí, né? E ele até concordou que é assim mesmo, né? E ele ainda disse, mas assim, o melhor dízimo você está fazendo agora, que é ajudar aquele que não tem nada. Então ele ainda disse, mas assim, esse é o melhor dízimo e oferta diante de Deus, né? Ainda disse, mas assim, né? Então, ele disse que nenhum chega ali perto dele, daquele monte de povo ali, né? E eu cheguei, né? E o gari já veio reclamando dele para botar ele para correr dali. Ou seja, meu irmão, o mundo está esbagaçado mesmo, está esbagaçado, hein? Porque é um tentando fazer o bem para um bocado querer a destruição, é mais ou menos assim, né? E aí, de repente, só um modo de dizer, tá bom? Se aquele cabo ali é um anjo se fazendo que é drogado e catador de reciclável de rua, de chão, eu ainda cheguei mais próximo de Deus, porque eu fui lá e ajudei, né? Não é eu querendo me vangloriar não, tá bom? Que é tudo para Deus, tá bom? Porque se ele disse agora, eu tô vendo que você é homem de Deus, então é tudo para Deus, tá bom? Que a pessoa vê, tá bom? Até quem tá caído, né? E aquele gari que reclamou, blasfemando com ele ali, que ele tava rasgando, e aqueles outros que estavam tudo ali, que nem olhou para ele, então, eu fui o que mais perto se aproximei de Deus ali naquele momento, é mais ou menos isso, né? E ele, se ele for um anjo de Deus, ele também sentiu tudo aquilo ali, né? Mas vamos supor que ele seja um anjo de Deus, mas já foi ele que me enviou ali para perto, porque era Deus que queria me encher aqui. Aí é quando eu digo a você, tá bom, meu irmão? Aí vamos supor, ele é um anjo do Senhor, tapeando que é um drogado, morador de rua, que pode ser, que o anjo do Senhor pode ser, que fique doidão só para tapear, né? Aí passa perto da gente, aquele fedor de cola triste, mas não é só para ver como é que está a nossa andada na terra, tá bom? Aí vamos supor, o anjo do Senhor ficou ali, né? Que é ele ali tapeando, que é um morador de rua, um catador de lixo de rua, né? Aí o único que teve coragem de chegar mais próximo foi eu e o irmão, né? Aí já que eu dei R$3, mas o irmão vendo os negócios usados, o irmão também não pode dar nada, praticamente já vendo coisa usada assim, que nem isso aqui, baratinho, então é como se fosse eu e o irmão que tivesse ajudado ele, né? Mas todo aquele povo que estava ali não fez nada, ou seja, Deus, digamos assim, eu vou encher esse cabo aí, eu vou me transformar num mendigo ali, cara que se transforma num anjo assim humano, né? Aí eu vou querer encher ele, para ele pegar mais um pouco e não ter outro medo de eu encher ele se não for assim. Aí se transformou lá no mendigo, eu fiz essa ajuda e Deus me encheu mais. E agora eu estou pegando aqui, que você está vendo, sem igreja, sem pastor, sem nada. Então, eles dizendo lá, aí entre os irmãos religiosos lá, dizendo que eu sou rebelde porque eu não tomo Santa Ceia, não vou para a igreja nem nada, sendo que eu estou lá pregando e eu digo, meu irmão, então quer dizer que eu estou cortando cabelo de rua, barba e tudo, fazendo tudo que eu posso aqui na rua de evangelismo, através do poder do diabo, né? Aí ele disse, não podemos falar não, e papai, ele não disse, não respondeu não. Eu queria que ele respondesse para ficar mais melhor ainda, nós tudo dentro de Deus, mas ele não respondeu nem a pau, tá bom, meu irmão? Aí eles foram espertos, né? Porque a palavra de Deus disse até ele, a palavra de Deus disse, aquele que o reino do diabo ele não vai se destruir entre si, um destruindo o outro. Então aquele que não é a favor de nós, aquele que não é contra nós é a favor de nós, né, irmão? Então, se eu estou aqui clamando o sangue de Jesus, então se não está sendo contra as vossas ideias, não, então é a favor de nós, é a favor de nós. Então cuidado que a religiosidade ela tem matado as almas tudinho aí na terra, quer matar a Maria Massal, a Raina Almeida e todas elas, até nos louvores ali, pega um pedacinho para dizer que não é de Deus, tá bom? Então, a religiosidade é pior do que o câncer, aquele que a pessoa morre de câncer no hospital, tá bom, meu irmão? É a religiosidade, tá bom? Uma coisa é você falar do falso profeta que você tá vendo ali claramente e do sistema como um todo, né? E outra coisa é você pegar só uma pessoa que nem pegaram a Vitória Souza, pronto, aquela missionária Vitória Souza, né? Aí deixaram as igrejas tudo podre de lado e agora botou ela como a maior falsa profeta, a maior mulher falsa das internet e da pregação da palavra, tá entendendo? Não? Aí a religiosidade é triste, não se... Aí sabe que a intenção é transformar ela numa leviana da pior que tem possível, é quando a fé
ela não suporta as opressões tudinha, aí ela chega com a cara preta, chega com lesbianismo, aí chega com o cabelo cortado aqui, aí eu sei, a intenção é essa, tá entendendo? De tanto ataque, é isso aí, tá bom? Então, e porque, aí eu digo, né? A maior parte das igrejas está cheia de maracutá e tudo mais, e porque eu vou falar só da Vitória Souza, se eu estou vendo coisas piores no contexto geral da igreja, tá entendendo? Então, se eu tiver que falar, eu falo logo dos pastores, do Gideon e do Bolsonaro, do Papa e de tudo. Eu sou assim, tá bom, meu irmão? Agora não vou pegar ela só que a Vitória Souza é mentirosa, ela tá nas redes sociais, mas não é de Deus, não parece mulher de Deus, vende fone, vende isso, vende aquilo. Como, meu irmão? Se eu tô vendo pior do que ela, as igrejas e os pastores e tudo mais, com milhões, tá entendendo, meu irmão? Então, mesmo, vamos supor, aquele pastor que disse que era um produto, né? Então, ele já estava ali com aqueles cantores e tudo mais, querendo ficar famoso por causa daquilo ali. Então, tá entendendo, meu irmão? É uma coisa, o cisco, o argueiro nos olhos, querendo tirar um cisco imperceptível nos olhos do outro. É mais ou menos assim, tá entendendo? Então, a gente não podemos fazer isso, né? Vamos supor, a Vitória Souza pode até não ser aquela mulher bem pregadora diante de Deus, né? Mas pelo menos ela louva, ela dá a ministração da palavra e ninguém vê ela aqui, chega marido, vem, me pega, faz isso, faz aquilo, não. A gente vê ela cozinhando, vê ela limpando a casa, que não eu vi ela no Story hoje, no Facebook, no Instagram. Eu vou limpar a casa, vou passar um ponto aqui, então a gente tá vendo isso aí. E diferentemente das mulheres mundanas que tá, vem marido, faz isso, faz aquilo, toma, ai amor, tá entendendo, meu irmão? Então, como é que a gente pode dizer que uma mulher dessa é diabólica e ela e o marido, não sei quem for? Aí é forçar demais as coisas. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Aí é forçar demais, tá bom mesmo? E por isso que eu amo ela. Eu só não boto ela aqui porque era ela para estar aqui, tá bom, meu irmão? Na verdade, nas ruas por aí, na louvação do louvor que ela tem, estou aqui e tua glória, mas ela tem vários gravados. Ela é para estar lá em cima também, né? Eu só não botei porque ela se casou rapidamente. Aí eu amo ela, mas não amo, assim, digamos que com aquele fervor que não amava quando ela ainda era virgenzinha, solteira, naquela pegação lá daquele louvor ali, quando ela gravou ainda era solteira, né? Embora ela ainda tá gravando, mas não é que nem era, né? Senão, se eu tivesse feito logo ali, antes dela estar solteira, ela podia estar casada como foi hoje, mas eu botei ela ali quando era solteirinha ainda, no louvor. Eu falo, não, eu não paro para assistir ela. Bom, eu parei para assistir uma vez assim, né? Eu vi os canais no YouTube aqui dizendo que ela não pega, não fala o nome de Jesus, pronto, não fala, né? Aí eu digo, rapaz, bom, se ela não fala o nome de Jesus, ela me enganou seriamente, porque aí eu tô lascado também, né? Aí eu fui lá olhar a pregação dela, aí fiquei lá umas meia hora e vi ela falando várias vezes no seu Jesus, que ele é Jesus, que ele é quem salva. Aí disse que ela não pega a Bíblia, aí não, ela também nem fala de Jesus, e os outros tudo concordando lá, dizendo, olha só o que é que o diabo faz, tá bom? Aí dizendo que ela não fala nem lê a Bíblia, aí ela abriu a Bíblia, falou na história de Abraão, de como aconteceu, de como foi mudado, e falou várias vezes no seu Jesus. Então quer dizer, é o diabo, tá bom, meu irmão? O diabo querendo fazer a menina de satanista. Aí se você for estudar mesmo e analisar ela, vai ver que não é aquilo que o diabo está falando. E todos aqueles comentários que tá ali, é que nem de loja, tá bom? E aqueles prêmios lá de FGTS e tudo mais, aqueles dias aí que você tem direito, né? Vazou sorteado no Serasa, aí você tem direito a 30, 40 mil. Aí tem um monte de comentário lá dizendo que ganhou mesmo, que recebeu e tudo mais. Então, aqueles são que não os bolsonaristas de fake news, tá bom? É tudo mentira do diabo ali pra tu cair ferreamente, tá bom? É que nem aqueles comentários que vai lá nos canais que tá falando mal da Vitória Souza, né? Aí todos aqueles comentários ali é o diabo também de fake news, tá bom? De fake news. Aí se você for naquela onda, você também diz, rapaz, essa mulher é uma das maiores prostitutas da terra, então tem que ser extinta do Evangelho de Jesus. Aí acabou essa vida da mulher, né? Mas quando você vai olhar, eu digo, não, vou olhar essa mulher aí que disser que ela não pega a Bíblia, ela não pega a Bíblia. Disseram que ela não pega a Bíblia, que nem eu. Estou aqui, pelo menos eu ainda pego um pouquinho, eu não ainda falo, né? Então, aí disseram que ela não pega, ela só pega iPhone,
só fala de fome, só fala de dinheiro, de riqueza, né? Aí também disseram lá naquele vídeo ali, naquele momento, que ela não fala o nome de Jesus nem a pau. Ela nunca falou o nome de Jesus. Aí eu digo, eu vou ficar umas meia hora aqui, olhando ela viva no Facebook. Eu fiquei ali, meu irmão, eu vi ela falando na Bíblia, leu a história de Abraão, pai da fé, falou em aquele acontecimento e tudo ali, e como é que Deus transforma a vida do homem, e que tirou ele dali da parentela dele, e levou para outro lugar, e lá fez a vida dele melhor, rico em tudo, em tudo. Aí falou em várias vezes no Senhor Jesus, em nome de Jesus, seja bem-vindo, Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu sei, então, quer dizer, se ela está falando tudo aquilo ali, eu estou vendo, e ele está dizendo que ela não faz nada disso assim, então que os diabos são eles são os diabos, eles são os malditos, que nesse fake news de Bolsonaro aí, tá bom? De bolsonarismo, tá bom? Vamos supor, o Alexandre de Moraes, o ministro, né? Ele está fazendo um papel aí que talvez outro juiz não fez na face da terra, de querer ser ferrenho diante de general e tudo mais. É isso aí, tá vendo? Aí o bolsonarismo gosta de mentira e de fake news, né? Aí ele tem aquela massa todinha de mentirosa de fake news, aí vai dizer que o Alexandre de Moraes é o bandido, que foi ele que planejou aquele 8 de janeiro ali, foi ele que quebrou tudo para dizer que foi eles. Enfim, meu irmão, é o diabo querendo transformar, como Daniel disse, a verdade em mentira, pisar na verdade, jogar por terra a verdade e se passar como se fosse um verdadeiro, sem que não seja. Mas eu estou falando dele porque foi o que mais fez essa safadeza na terra, tá bom? Mas, e também tem mais essa, né? Eu já vi muitas vezes os repórteres, todo mundo chegar no Lula, tá bom? Lá na reportagem, né? Mas eu nunca vi ele dizer a tua mãe, vá para aquele canto, vá perguntar a tua mãe, vá por isso, aquilo outro da tua mãe, enfim, eu nunca vi, né? Já o Bolsonaro, que é crente, como Deus irmão, eu já vi ele falar, vá para sua mãe, vá perguntar a sua mãe, eu não sou coveiro, eu quero que morra, enfim, então é isso aí, tá bom, meu irmão? Tem coisas que está diante dos nossos olhos que nós não devemos dar valor e nem pegar como verdade. Por exemplo, esse canal que diz que a Vitória Souza não pega, né? A Bíblia nem a pau, só pega iPhone, só pega iPhone. E aí eu fui olhar porque eu digo, se ela só pega iPhone e dinheiro, aí ela me enganou, que nem a pastora ela, para ver que hoje está toda feita de tatuagem, ela me enganou, que nem essas mulheres aí, a Reinalda e tudo mais, ela me enganou, né? Aí disseram que ela não fala o nome de Jesus nem a pau, né? Aí eu vou lá, ela está lendo a Bíblia na história de Abraão, e depois, outro tempo, eu olhei também outra pregação, ela estava falando na Bíblia, só que de outra pregação, de outra passagem lá da Bíblia, enfim, e ela falou várias vezes de Jesus ali, naqueles 30 minutos que eu fiquei ali, aí eu vi que quem estava falando daquilo era o diabo, e ela ali, ela está mais próximo da verdade de Deus do que aqueles que estão dizendo que ela não está fazendo, sem que ela está fazendo. É mais ou menos assim, tá bom? Então, a gente devemos ter muito cuidado com esses vídeos de pedacinho, esse negócio de history ou tudo mais, porque a pessoa manipula até aquilo ali, ainda mais que esse negócio de inteligência artificial, e a pessoa vai achar que aquela pessoa só faz aquilo, e quando você vai olhar o contexto normal e geral, ela faz completamente diferente. Agora ela só deu alusão, vamos supor, falou no iPhone, mas só que ela só deu alusão àquilo ali. Se você for olhar o contexto geral da pregação, não era só voltado àquilo ali, só para o dinheiro, para aquilo ali não. E que teve toda uma trajetória até chegar ali, tá vendo? É mais ou menos assim, tá bom? Deus te abençoe, Deus te ilumine e te qualifique, e a chuva já vem dentro de Deus, e louvado seja Deus por tudo e todas as coisas, o andaço e até mais.